Olá para você, boa noite. 9 da noite, 2 minutos no relógio da mulher lá em Brasília. A partir de agora nós vamos destacar tudo que aconteceu no final de semana esportivo. Tem Copa do Brasil no meio de semana, tem Campeonato Brasileiro no final de semana. Copa do Brasil que já começa com Vasco da Gama e ABC. Jogo que abre a rodada, até porque como o Vasco está na Série B e o ABC também, eles precisam jogar na terça para poderem estar à disposição no final de semana, já a partir de sexta, da rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas olha, eu tenho um mundo de prêmios e presentes para você. Mande a partir de agora uma mensagem para a gente. www.redetvmais.com.br. Você vai clicar no ícone, na marca do Futebol Mais Debate, e a partir daquele gabarito você já manda a mensagem pra gente. A gente já começa, é esse aí, ó. O site é esse aí, www.redetvmaisabc. Você clica naquela marca que é a marca do Futebol Mais Debate, e aí já aparece o gabarito, você já manda o seu e-mail. Mas olha, vou falar uma coisa pra você. Pode começar, eu garanto. Mande seu e-mail agora, porque a gente tem muita coisa legal para dar no final do programa, especialmente para você. Nós que estamos falando em nome de Cristal Tintas em Santo André, estamos falando em nome de Pizzaria Trípoli, a Esportiva, www.aesportiva.com.br, Tente Beach, www.tentebeach.com.br, ABC Classic Colchões, na Rua General Glicério, em Santo André, e eu repito, Cristal Tintas, Avenida Pereira Barreto, o endereço há 30 anos, lá do Serginho. Mas agora deixa eu apresentar para vocês os nossos ilustres convidados. Estamos aguardando, está preso no trânsito, nosso querido, está preso no trânsito, o nosso querido Jorge Nicola. Mas está conosco nosso Diogo Silva aqui à minha direita. Diogo, muita coisa que aconteceu no final de semana. O Mano perdeu a invencibilidade de 10 jogos, o Palmeiras venceu pela primeira vez nas mãos do Gareca em relação à primeira divisão, em relação ao Campeonato Brasileiro, porque ele já havia conquistado vitórias mais na Copa do Brasil, e o São Paulo venceu o clássico contra o Santos, e o Mano, para não perder o ritmo, reclamou da arbitragem. Boa noite, Olivério, boa noite, telespectadores, boa noite, amigos da mesa. Realmente, tudo que eu vinha falando aqui, eu retiro hoje oficialmente. O Corinthians não vai ser campeão brasileiro, o senhor estava certo. Mano Menezes, partida após partida, derrocando, errando bastante, alterações sem nexo, trocando 6 por meia dúzia, e ele tá muito retranqueiro, que já é dele, e muito falador, né, velho? Ele falando, gesticulando, desviando o foco, e eu acho que o Corinthians perdeu o rumo, né? Para quem falou o que falou a respeito do Petros, por exemplo, no jogo imediatamente contra o Goiás ter sido expulso, o Corinthians só venceu depois que ele saiu expulso, até então estava perdendo 2-1, é o seu. O telefone é o seu. Nosso amigo Alex Brasil não dá. E, por último, a reclamação do jogo contra o Grêmio, né? Você pode reclamar uma série de coisas, mas os erros individuais de jogadores do Corinthians, o erro coletivo do Corinthians de ter, nos primeiros minutos do segundo tempo, ter enfraquecido o seu futebol, e os erros do treinador nas substituições muito complicadas que foram feitas ao longo do jogo, deram ao Corinthians esse resultado negativo no sul do país, na derrota de 2-1 para o Grêmio. E aí os erros se sucedem. O Corinthians tem alguma coisa que precisa ser melhor explicada. Por que os jogadores estão perdendo a cabeça tão facilmente? O Petros perdeu a cabeça? Perdeu. O atacante, o centroavante do Corinthians, o Paulo Guerreiro, também acabou perdendo a sua cabeça nesse final de semana e pode ter a sua vida complicada porque o tribunal está descendo a caneta em todo mundo. E essa mensagem tem que ser passada pelo comando aos subordinados do Mano Menezes ou de quem esteja dirigindo o Corinthians, né? E, por último, o Corinthians tem tido esses problemas, né? O Corinthians que joga no meio de semana a Copa do Brasil, né? O Corinthians vai jogar a Copa do Brasil no meio de semana, assim como as equipes que estavam na Libertadores de Série. Enfim, agora começam as oitavas de final, onde 8 equipes vão se classificar para a sequência. Temos 16 times nesse momento, com a incorporação daqueles que estavam disputando a Taça Libertadores da América, não tiveram as suas classificações e por isso retornam à Copa do Brasil, que no caso é o Flamengo, o Atlético Paranaense, o Internacional, o Grêmio, o Internacional não, o Grêmio, Atlético e Cruzeiro.
correto? E o Botafogo do Rio de Janeiro. Os 6 times que estão sendo incorporados à Copa do Brasil. Está conosco também, auxiliar técnico do Edson Buaro, da equipe do São Bernardo, o Luiz Fernando. Deixa eu só dar uma passadinha aqui no Luiz Fernando. O Luiz Fernando tem uma passagem muito legal, jogou no Corinthians, e aí num determinado momento o doutor Sócrates brasileiro Sampaio Vieira de Oliveira, que deixou recentemente este plano aqui para ir para um outro lugar, mas um cara que era da divindade do futebol, que jogava, eu acho que é assim, eu peço até desculpas para o meu amigo Rivelino, mas eu acho que o Sócrates foi o maior jogador da história do Corinthians, tecnicamente falando. O Rivelino foi um baita jogador, um dos maiores jogadores do mundo, mas o Sócrates, que vi jogar a carreira inteira no Corinthians, o período todo que ele ficou no Corinthians, acho que foi o maior jogador do Corinthians. E aí você tem 2 ícones, o Rivelino, por exemplo, aí você tem Marcelinho e tal, mas o Neto, que também é meu amigo, mas eu acho que o Sócrates foi aquele jogador assim que... Só que ele não sentia a camisa do Corinthians, né? Ele não era aquela coisa da pegada do Rivelino, do Neto, que fazia o gol e dava soco e dava voador e fazia o diabo 4. O Sócrates era aquele jogador que fazia o gol, levantava a mão, que era um gesto político, né? No momento da ditadura aqui no Brasil, ele colocava uma mão para trás, a outra levantava e comemorava desta maneira os seus gols no Corinthians. Enfim, estamos falando de Luiz Fernando. Luiz, prazer em recebê-lo aqui, grande abraço para você. Dê um abraço também no nosso querido Edson Buaro, que está devendo um convite, uma presença para a gente aqui. O convite já fiz várias vezes. Ele nunca pode vir, mas o Abobrão nós vamos ter que puxar a orelha dele, né? Um prazer. Só para eu falar uma coisa, o Sócrates disse só que o Luiz Fernando era o sucessor dele no Corinthians. Pra vocês verem como o Luiz Fernando jogava um bolão. Muito obrigado, Oliveira. É um prazer estar aqui com vocês. Meu também. E um prazer retornar a essa região que deixei aqui bons amigos e tive uma passagem tanto no Santo André quanto no São Bernardo, e voltando agora para a casa do São Bernardo, uma equipe totalmente organizada, uma equipe com trabalhadores de qualidade, uma estrutura fantástica. Nem precisa falar do comando do Luiz Fernando, que tem uma diretriz muito sólida. E então, estou muito contente pelo convite que o Edson Buaro me fez de auxiliá-lo tecnicamente. Foi ele que fez o convite diretamente? Isso. Você estava há quantos anos fora do país? Eu estava há 4 anos nos Emirados Árabes, e questões familiares e profissionais também resolvi retornar. Eu estava na base lá e agora voltando para auxiliar o Edson Buaro na equipe profissional. Oliveira, o Edson que completou 400 jogos, né, à frente do São Bernardo, né? Isso. Ele tem uma marca 400 jogos à frente do São Bernardo, entre auxiliar, entre comando principal. Ele está uma marca muito expressiva. Ou seja, está 400 jogos junto ao São Bernardo, que é a terceira, quarta maior arrecadação de público, de presença de público no estádio, na primeira divisão do futebol, que antigamente era assim, né? Era Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Português, Ponte Preta, não sei o quê, não, o São Bernardo ultrapassou todos esses limites e ficou atrás só de Corinthians e, se não me falha a memória, de Palmeiras, no Campeonato Paulista. Do ano passado. Só atrás desses dois, o que mostra o gigantismo, o tamanho, o projeto, tudo aquilo que tem sido feito pelo São Bernardo, que é muito legal, porque a gente viu que as coisas não se encaminharam no ABC nos últimos anos. A derrocada do São Caetano, o Santo André, que aí teve problemas políticos, o estádio, a coisa ficou, o time foi parar na mão de um, do outro, enfim. O clube se perdeu, não o time, mas o clube se perdeu recentemente, ainda nessa temporada. O Santo André mostrou mais uma vez a sua força, montou um time para subir, não conseguiu matematicamente por conta de detalhes, porque andou perdendo pontos bobos, a verdade é essa, e no ano que vem deve tentar mais uma vez a subida. O time do São Caetano, neste final de semana, jogando e ganhando o seu jogo, acabou saindo da zona de rebaixamento da Série C. Ganhou do Caxias 2-0. Ganhou do Caxias 2-0. O Duque de Caxias já é rebaixado. Não, o Duque é o Caxias, né? Não. O Caxias, ele ganhou do Caxias, que é líder. Isso, né? O São Caetano fez uma ótima apresentação, ganhou 2-0 do líder Caxias. O Duque de Caxias, que é do Rio de Janeiro, matematicamente já caiu. E a outra situação está para cair para a Série D, São Caetano e Guarani. Duas equipes
importantes, o Guarani campeão brasileiro de 86, de 78. O Guarani campeão brasileiro de 78. 86 o campeão brasileiro foi o São Paulo em cima do Guarani. Você tem um São Caetano que foi finalista de Copa Libertadores e América, 2 vezes finalista de Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, time que teve uma ascensão e que de repente, tal qual as Torres Gêmeas, o time desabou. Aí foi perdendo divisões e caindo no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, e tomara que o São Caetano consiga seu reequilíbrio, porque a gente viu o que aconteceu também recentemente com uma grande estrutura, que era do Barueri, que hoje tem uma discussão, aliás, hoje tinha que pagar os salários, parte dos salários, é para o início de setembro, de parte do seu grupo de trabalho, dos jogadores, de comissão técnica, no início de setembro há um compromisso de pagar metade da dívida. Só que pode ser que até o início de setembro a equipe já esteja eliminada do campeonato, e aí eu quero ver quem vai pagar, porque tem para receber, mas não tem quem pague. Esse é o grande problema do Barueri hoje. Nós estamos recebendo também aqui o nosso Rodrigo Sodré, que é agente FIFA aqui da região, e que está vendo o futebol nesse momento, né, Sodré? Com enorme expectativa, porque agora só negócios internos, externos, a janela já está fechada, né? Boa noite, primeiramente, Oliveira. Boa noite. Amigos da mesa, obrigado pela oportunidade. Futebol agora é só... Acaba a janela sexta-feira, já acabou para jogadores... Para virem, para retornarem ao Brasil. Inclusive, está acontecendo a situação da talvez ida do Douglas para o Barcelona, que já teve o problema de não tá conseguindo ser repatriado, né? Inclusive o diretor do Barcelona está aqui hoje, deve definir isso hoje com o São Paulo, né? E tá nos finalmente as negociações. E agora é só bola rolando. Muita gente tem questionado o Douglas, né, a respeito de se ele era o jogador ideal para o Barcelona. O Barcelona está contratando. Agora, o Barcelona vai ter que dar explicações aos seus torcedores, porque se você fizer uma análise, nada contra o Douglas, pelo contrário, é um trabalhador, uma pessoa que joga futebol, precisa ter a sua atividade. E ótimo que esteja indo para um grande centro e para um grande clube como o Barcelona. Agora, o que todo mundo questiona nesse momento, né, a gente vê nas redes sociais, na própria imprensa, uma série de brincadeiras contra o jogador. O jogador, gente, fez o trabalho dele, foi lá, apareceu no horário do treino, treinou, apareceu no horário do jogo, jogou e se credenciou. Se alguém está conseguindo colocar um jogador fora do propósito, dentro do Barcelona, tem que se cobrar dessas pessoas que estão fazendo isso. Porque o Barcelona está sendo punido, né, por conta de contratar jogadores em relação à idade. O Barcelona pode ser punido a qualquer momento pelo fisco espanhol e ainda tem que explicar a negociação do Neymar, que até agora, assim, matemática, que é uma ciência exata, é absolutamente inexata na situação da contratação do Neymar em relação ao Barcelona. Mas nem o Einstein consegue explicar. Se você trouxer o Einstein, por gentileza, você pega ele numa mesa branca aí, traz um cara, o cara conversa com ele e tal, Allan Kardec, tudo, senta lá com o homem e começa a conversar com o homem e fala assim, explique, por favor, o senhor Einstein está aqui, ele quer a explicação, que ele vai fazer a equação para fechar os números não fecham. E a gente deu com exclusividade aqui a negociação. Repito, porque isso eu falo o tempo inteiro, a gente deu com exclusividade aqui ainda no J mais ABC. Na época em que ele era meio-dia, a gente deu a negociação aqui em primeiríssima mão na imprensa mundial. Porque eu peguei uma pessoa conversando e começou a razão dos números. Eu falei, olha, o jogador está recebendo 40 milhões. 40 milhões antecipados de euros. São 4 parcelas de 10 milhões. Uma recebeu até mesmo antes daquele jogo Barcelona e Santos. Ele já estava encaminhado a sua negociação, depois foi recebendo a série de outras parcelas e o Santos ficou chupando o dedo. O empresário que detinha parte do negócio, no meio daqueles números todos lá, viu que aqueles números não contemplavam o seu percentual da maneira correta, porque é assim, né? Vamos ser claros. O Santos recebeu uma parte pelos direitos federativos do jogador. Uma parte era em bilheteria, uma parte é não sei o quê, uma parte é não sei o quê.
tudo para dar o tombo naquele que era o parceiro do Santos. Só aproveitando isso aí, Oliveira, vai agora, a partir dos próximos dias aí, até pela venda do Vitor Hugo, né? Do Vitor Andrade, do Santos para o Benfica. O Vitor Andrade era um dos 3 jogadores que estavam como opção de compra nessa venda do Barcelona, que o Barcelona tinha como opção comprar os jogadores do Santos. Então, quer dizer, em nenhum momento o Barcelona foi requisitado para saber se ele tinha o interesse de comprar o jogador. Então, quer dizer, tem um documento fictício que, se o Barcelona tinha interesse na compra do Vitor Andrade, e ele foi parar no Benfica sem ser mesmo ser consultado. Então, quer dizer, é mais um ingrediente. É mais um ingrediente que isso aí foi uma forma de burlar um monte de situações que aí os órgãos competentes estão apurados no negócio aí, né? Legal. Enquanto... deixa eu dar um abraço no meu querido Fabinho. Gente da melhor qualidade que fugiu da mesa hoje. Fabinho, ex-jogador do Corinthians, campeão brasileiro de 1990, jogou aqui no Santo André, jogou no Novo Horizontino, jogou no Santos, jogou no Grêmio, grande figura. Vai ficar no banquinho de reserva, você viu, Luiz, como é que é? Foi pro banquinho de reserva. Assinou hoje. Nós vamos botar você do lado do Mano, do Mano. E daqui a pouco vai estar com a gente aqui. Eu vou repassar os prêmios aqui, enquanto ele se prepara, nosso querido Jorge Nicola, vítima, mais uma vez, do grande problema que é o trânsito que a gente tem entre a capital paulista e o ABC. Ou GPS, né, velho? Nós vamos dar um GPS para ele. Pode ser. Você pede com facilidade. Meu Deus. Nossa, mãe do céu. Então, enquanto ele está preparadinho? Tem alguma novidade? Tem algumas coisinhas. Boa noite. Boa noite. Então vamos lá. Olivério, Deco, pessoal da mesa, os telespectadores. Estou noticiando amanhã, Olivério, que o Corinthians recusou a proposta do West Ham pelo Guerreiro. E se sentiu até meio ofendido com a proposta. E de fato é uma proposta para se ofender mesmo. Uma proposta de $500 mil, pouco mais de 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, por empréstimo de um ano. Nem Corinthians, nem Guerreiro merece uma proposta dessa. Vale lembrar que o Guerreiro é autor do gol que valeu o título do Mundial de Clubes. É o time onde foi jogar o Tevez na saída do Corinthians. Quando ele e Mascherano também, não foi? Aquela Os saída, dois foram de última hora, né, naquele impasse. Tomaram até o West Ham, o West Ham tomou até uma multa da Liga Inglesa por conta da negociação nebulosa na ida dos 2 jogadores, tanto do Mascherano, ou Mascherano, como falam os argentinos, e do Tevez. E depois o Tevez continuou no futebol, foi parar no Manchester United, depois pro City. Não, pro City primeiro. Sim. Até queimaram as camisas, aquela coisa toda. Aí depois ele foi pra Juventus da Itália. Não. Ele foi do West Ham pro Manchester United. Sim. Do United pro City. Sim. Do City pro Juventus. Do Juventus. Boa noite. O senhor tá participando do programa, eu tenho certeza. Não, peraí. Não, ele tá participando do programa. Eu preciso saber. Isso. Não, vamos lá. Vamos de novo. Vamos de novo, porque eu não entendi como é que foi. Eu tava pensando, eu não escutei você falando do United, eu escutei o relógio, né? Não, o relógio, esse é o problema. O relógio tá muito pesado. Os caras compram uns relógios, eles ficam meio pensando assim, que ele tá escondendo dele, né? Não, é verdade. Porque vocês já viram que a mesa tá assim, né? A mesa já tá assim aqui. A mesa já adernou. Cuidado. É bonito. Adernou é bonito. Quando o avião aderna, dá no que deu há 2 semanas atrás. Então vamos lá, vou repetir para você. West Ham. Correto. Aí ele foi pro Manchester United. Sim, senhor. Pro City, pra Juventus. Correto. E agora? Juventus. Mas tem mais uma negociação aí. Então é boa que você já informa a gente. Aí é com você. Tem mais uma negociação aí. É com você. Ele tem algumas propostas que estão sendo discutidas, mas ele se tornou um ídolo no Juventus. Ele está, assim, muito bem visto pela torcida, porque aí é o seguinte, o Tevez incorpora aquela coisa, né, Luiz? Você que jogou no Corinthians, do cara, eu tinha dito aqui, Fabinho, você estava lá do outro, você viu quando eu falei do Neto, por exemplo, e do Rivelino, eles incorporam mais o aspecto do torcedor do Corinthians, muito embora eu ache que tecnicamente, o Sócrates tenha sido melhor. Então, aí, quando você pega o Tevez, ele vai, porque no Corinthians, sem brincadeira, ninguém me contou, eu vi, com o tornozelo desse tamanho, ele falava pro doutor, infiltra que eu vou jogar. Mas, Tevez, infiltra que eu vou jogar. E jogava e não mancava, não nada. Ele ia pro pau e ia pro jogo. E isso, o que revoltou o Tevez e que fez com que ele saísse do Corinthians, foi que num jogo no Morumbi, chutaram o carro dele. E aí, por aquele espírito argentino, ele fala, peraí, um dia você vem aqui, quer me colocar no colo, me levantar. Eu continuo sendo o mesmo cara.
Porque em nenhum jogo, ninguém pode reclamar que ele tenha dado para trás, né, Luiz? Você estava aqui no Brasil na época. Estava aqui na época. Né? E aí é uma coisa que tem que ficar clara, né? É o espírito de jogar no Corinthians, né? Exatamente. De vez em quando tem que dar umas chegadinhas, assim, tem que dar uns... Né? Porque uns isso carrinhos. uns carrinhos. O Fabinho não dava carrinho. Não dava. Você dava às vezes, carrinhos. assim, quando aquela bola vai sair na lateral, né, Fabinho, não dá para alcançar, você dá aquele carrinho. Aquele carrinho já vai junto, já levanta de braços para a torcida, né? Hein, Fabinho? Já levantava de braços para a torcida, a galera vem junto, não é? Dá uns carrinhos também. A gente estava conversando outro dia que na nossa época o futebol era um pouco mais agressivo, né? Alguns treinadores falavam para fazer a falta, para matar a jogada, que algumas equipes não tinham um condicionamento físico tão bom para voltar como hoje em dia, né? Então fazia-se a falta lá na frente, dava tempo de recuperar essa toda. Era bom jogar em São José do Rio Preto. Jogar em São José do Rio Preto, que é assim, o estádio, o antigo estádio, não o Teixeirão de hoje, mas o antigo estádio, você sabe como é que era um lado, né? Para um lado você corria, que era aberto, um descampado, você vazava. Para o outro era o cemitério, o hospital e a delegacia. Cada lado do estádio, é verdade, pode perguntar. Você jogou lá. Você jogou lá. Eu fiz muita reportagem, para você ver como eu sou do século passado mesmo. De um lado, você tinha o cemitério. Então, esse carrinho aí morreu, já tem onde enterrar. Se só quebrou, ficou lesionado, hospital. Mas no boletim de ocorrência vai ter. E quem sobrava vivo, pegava aquele ladeirão e ó... Só que a ladeira era acima, era pra cima, não era pra baixo. Não tinha esse negócio de cartão amarelo toda faltinha, não. Não dava pra pegar a bola. Tem juiz que até esquecia o cartão. Tinha jogador que tinha verdadeiro pavor de jogar contra outros, né? Tinha uns jogadores que eram assim... Jogar contra o Serginho Chulapa era complicado, porque ele vinha e jogava pesado. Mas tinha uns outros que eram maldosos mesmo, né? Vamos lá, vamos dar alguns. Não vou falar. Não, então vamos lá. Getúlio, por exemplo, do São Paulo. Chegava junto. Não, mas esses eram assim, eles eram mais meigos, eles jogavam com força, mas não era... Zé Maria era um cara que... No Corinthians. Vladimir. Ele jogava... Jogava o Zé, pesado. Com o peso dele já machucava se caísse em cima de você. O próprio Vladimir, que jogou aqui depois no Santo André, que é o jogador que mais atuou com a camisa do Corinthians, era um jogador... não era maldoso. Não era maldoso. Mas algumas equipes tinham jogadores que eram... Que davam o carrinho por cima da bola. Maldosos. Né? Isso aí fazia... Márcio Paulada em relação... Esse Márcio Paulada não é o Márcio que... É verdade, é o que jogou no Bangu. Ele não é o Márcio que jogou, o Márcio que jogou no Santos. O outro zagueiro que veio... o Márcio Rossini, que veio do 15 de Jaú. De Marília. Marília. Márcio Rossini veio de Marília. Esse Márcio Paulada, que machucou e lesionou o Zico, ele antecipou a carreira do Zico mesmo, porque ele simplesmente arrebentou o joelho do Zico. Né? Márcio Paulada batia pouco, ele vai? Olha o nome. Olha o nome. Pergunta pra ele se ele acordou também, se ele tá aqui. Não. Você comigo, que tá... Não, mas que você. Nós demos a sequência de ele só chegou atrasado, ele tirou o pijama agora. Tirou o pijama agora. Você não, você ficou com o pijama no meio do programa. É só isso. Você tinha no Santos, por exemplo, o Dema. O Dema batia, mas sabia bater. Agora, um jogador que sabia jogar também. Jogava. Era difícil jogar contra ele. Porque é um jogador que sabia jogar. Vamos lá. Quem mais? Bom, tem um monte de jogador daquela época. Tem uns caras. Eu estou vendo se você apela aí. Não, é duro ficar falando o nome. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Com quem era duro jogar? Não maldoso, mas duro jogar. Duro jogar. Tinha um jogador chamado Pinhelense, não era fácil jogar contra ele. Ele jogou no Comercial. No Comercial ele teve uma briga entre ele e o Luiz Pereira. Lembra? No final de um jogo. Ele foi, acho que do Luiz Pereira, e o Luiz Pereira não levava desaforo para casa, né? Luiz Pereira que hoje está no Atlético de Madrid. Quando eu estava chegando no Corinthians, tinha o Taborda. Taborda, uruguaio. Tem uma passagem que é... Moisés do Corinthians. Darcy. Esses batiam. Esses faziam o seguinte, qual é a sua religião? Católico. Qual é a santinha que você tem no peito? Nossa Senhora Aparecida. É para cima dessa que nós vamos bater. Eles batiam daqui para cima, não é? Sabiam jogar. Sabiam jogar. Mas batiam. Mas batiam. Estamos bem de e-mail? Tem aqui, olha, tem um legal aqui. Já? Eu queria que você começasse a ler. Eu posso dar os prêmios? Só isso. Então vamos atender as solicitações. Participação no programa Futebol Mais Debate. Sérgio Gonzalez. O Carreiras parece o Chico Lang do ABC. Fala do novo site da TV e manda um almoço no Camarão. Vai aí um almoço no Camarão. Né? Mas a primeira parte já está pagada. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes de mais nada,
cessem nesse momento as rotativas. Amanhã nós teremos, a partir das 9 horas da noite, nessa terça-feira, 9 horas da noite, portanto 21 horas, como diz a mulher lá em Brasília, um programa especial aqui dos 100 anos do Palmeiras. Eu estava brincando hoje, porque você sabe que isso foi feito pelos 2 torcedores, que são 3 sócios. 2 palmeirenses e 1 corintiano. É mesmo? O Carlos e o Alberto são palmeirenses. E o Carreiras é um torcedor do Corinthians. Quem você acha que venceu na eleição? 2 palmeirenses e 1 corintiano? Deu Palmeiras. Por isso teremos um programa especial aqui com a participação do Maurício. O cara ficou de me entregar um texto. Não me entregou, mas eu vou aqui no improviso. Maurício Manieri e grandes personalidades palmeirenses do ABC. Aliás, o Maurício Manieri, a quem eu quero parabenizar, porque nesse momento, ao lado da sua esposa, que é uma figura extremamente simpática, que está aqui, apresenta o J+ ABC, está recebendo na Câmara Municipal de São Paulo uma Láurea, você também gostou, especial por ser um grande torcedor do Palmeiras, certo? Então, amanhã o Maurício Manieri estará aqui, ao lado do Léo Lucas e de seus convidados, serão muitos convidados do Palmeiras, para contar essa história gloriosa do Palmeiras. E aí o Carlos e o Alberto falam assim, eles vão chorar, os dois, sabe por quê? Porque eles acham que não há o que comemorar nesse momento. O Palmeiras que pelo menos deu um respiro para a sua torcida. Saiu da zona de rebaixamento no momento do aniversário dos 100 anos. E tem muita gente garantindo, Olivério, que amanhã o Palmeiras pode anunciar a contratação do Ronaldinho. O primeiro boato é de que apresentaria o Ronaldinho na festa do centenário. Amanhã vai ter um banquete numa casa de shows. É para chorar mais ainda, porque assim, depois de Valdívia vem aí Ronaldinho. Mas não, porque mas tem não é coisas, que depois, tem coisas que não juntos, né? Eu acredito que o Ronaldinho seria o pão e circo, né? Que o Brasil sempre teve. Quando você tá com um problema, você trazer alguém para dar agitada. Eu acho que é a agitada que o Palmeiras precisa e o vestiário também. Não, mas eu acho que é o seguinte, o problema que o Palmeiras precisa, ele traz mais problema, porque com todo respeito, com todo respeito ao Ronaldinho, eu acho que tem jogadores que mesmo com o passar da idade, são jogadores que se interessam por aquilo que fazem e tal. Com todo respeito ao Ronaldinho, ele é um ex-jogador de futebol, porque ele largou, gente. Ele largou. Por exemplo, eu prefiro completamente diferente do Kaká. Assim, a gente vem falando bastante do Kaká aqui, né? E eu sou um dos poucos na mesa que defende a contratação do Kaká. Mas é um cara super comprometido. O Ronaldinho é exatamente o oposto. Mas depende aí, de como você acerta. Se você acerta um contrato, o Palmeiras quer pagar R$250 mil. R$250 mil por mês, mais participação em rendas. Que é uma coisa nova, né? Você quer, parece que 10 ou 15% das rendas pro Ronaldinho. Não, mas o Ronaldo já teve isso no Corinthians, né? De renda, de tudo. Não, mas de tudo. De renda, de tudo. Ah, de estádio também, velho? De tudo. O Ronaldo teve de tudo. Do incremento da venda de uniforme, de camisas, de patrocinador. Essa era pública. E o aumento da torcida no estádio de futebol. Essa eu não sabia, não. Mas merece. Eu não tô, gente, assim, ó, longe de mim querer atacar pedra no Ronaldinho, ou em qualquer outro, no Ronaldo Gaúcho ou em qualquer outro. Eu só acho que tem jogadores que já passaram. O momento do Palmeiras é tão conturbado, aí você olha e fala assim, pô, tá chegando mais um cara pra ganhar mais de 250 conto. Aí você tem aquela mala do Valdívia. Vai falar Maldívia. Eu percebi. Maldívia, agora, mas não é nem um trocadilho, não. Foi que eu errei mesmo. Mas é Maldívia, porque ele faz muito... Walt Disney. Então, mas é que ele faz muito... Só para lembrar o telespectador. No meio de uma transferência internacional, quando ele viu que ela furou, ele foi para Disney. O Palmeiras aqui passando um dobrado. Quer dizer, você jogador... Na sua época, se acontece isso, o cara toma um pau, Luiz, um pau no vestiário. Sabe aquela falta de comprometimento? Estou falando, tô brincando não, que o cara ia tomar uns tabef no vestiário. Eu acho assim que o grande problema é quando você começa a fazer as coisas e querer tapar buracos sem um planejamento anterior. Quem sobra para vocês da comissão técnica? Então, o problema é essa falta de um planejamento e a gente não pode... Muitas vezes, por exemplo, o Ronaldinho teve a passagem dele no Atlético Mineiro que foi vitoriosa. Num primeiro momento. Esse ano ele tirou o pé. Então, depende do clube, depende das condições do clube, do momento que o clube vive. Então vamos lá. O momento do Palmeiras é extremamente conturbado. Você tem um problema de relação do Valdívia com o mundo. O problema do Valdívia chama-se mundo. Se ele crucifica de novo Jesus Cristo... E põe o cara lá em cima e ele vai ser o primeiro cara a botar o prego no meio da mão dele. Porque ele, infelizmente, ele está de mal com o mundo. Um cara que ganha o que ele ganha, o cara que tem a relação... E olha, você vê que eu não falo de grana, do valor, do dinheiro do cidadão. Porque isso não me interessa. Mas ele ganha muito acima do mercado.
Eu acho que não existe um único presidente de uma grande empresa brasileira, multinacional ou nacional, que ganhe aquilo que ele ganha por mês para perder o jogo. Para ganhar o jogo, ele ganha bicho e prêmio. Aí, é o tempo inteiro. Ele começa com a mão na coxa, daqui a pouco tá no joelho, daqui a pouco tá no nariz. Pô, isso é um calhambeque. A grande verdade é... Calhambeque? É um calhambeque. A grande tem verdade problema em tudo quanto é lugar. Antes de anunciar que a dispensa dele, ele foi dispensado junto com alguns jogadores do Atlético Mineiro. O Leverkusen chegou e dispensou ele, não pela... Tudo bem, todo mundo já sabe. Ele não foi pra Copa do Mundo porque... Pela parte técnica. Então, quer dizer, a grande verdade é o Palmeiras, ou o Corinthians, ou o São Paulo, ou outro clube que contratar ele, está contratando um jogador que, com todo o respeito da sua história, ele foi dispensado do seu ex-clube, porque ele tinha contrato até dezembro. Mas isso que eu estou falando assim, essa falta de planejamento, porque quando o Ronaldo veio para o Corinthians, ele estava com um excesso de peso monstruoso. Claro. Mas tinha toda uma estrutura de clube Luiz, sabe o que ele fez acatou isso aí. Ele chamou o Joaquim Grava, a história, porque assim, existe um monte de folclore, a verdadeira história é o seguinte, o Joaquim Grava me liga e fala assim, dá para você colocar na imprensa, porque ele trabalha com o meu escritório, dá para você colocar na imprensa, eu vou ver o Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno. Eu falei assim, dá para você fazer um favor para mim? Convida ele para vir jogar no Corinthians. Você está louco? Eu falei, louco tá você se não convidar, ele está aí. Convidou, ele não pediu nem qualquer pessoa, deixa eu pensar. Ele falou, eu topo. Por quê? Ele não podia jogar no São Paulo por causa do problema dos viados. Vamos ser sinceros aqui, sem a gente ficar aqui, olha, elocubrando, ele não iria porque o São Paulo não aceitaria. Porque todo mundo fala que o São Paulo é um time de... E aí, como ele teve aquele problema dele lá, e traria um Ronaldo, daria um pega pra capar. No Flamengo, ele teve o tempo inteiro lá dentro, Luiz, e ninguém fez. Uma coisa assim, quer jogar aqui? Ninguém fez. E depois a Patrícia Amorim, e eu sei porque eu presenciei o telefonema, ligou pro Andrés, como é que você contrata o jogador se ele estava aqui dentro do Flamengo? Porque você não fez a proposta. Claro. E eles assinaram o contrato do senhor Ronaldo, foi assinado de um guardanapo, dentro do hotel Novo Mundo, na praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. Dessa forma, muito simples. E mesmo foi assinado um contrato num guardanapo e o Ronaldo cumpriu até a última situação clínica dele. Porque quando ele pegou na sala da casa dele a filha no colo, que era pequenininha de tudo, que é a última filha do casal, e que ele levantou, e que ele travou, que ele não conseguiu, e que ele teve que ficar gritando de dor e pedindo para as pessoas tirarem a filha, porque ele tinha medo de cair em cima da filha. Repito, a filha pequena, de colo. E que ele não conseguia, ele ligou para o presidente do Corinthians e falou assim, dá para você vir aqui junto com o doutor Joaquim Grava e com o Bruno Maziotti e tem mais uma quarta pessoa, se não, o Duílio talvez. Então são 4 pessoas. Que foram lá e ele falou assim, eu não tenho mais condição de jogar. Eu passei a vida inteira tomando medicamentos para tirar a dor e eu não tenho mais condição. Hoje aqui na sala da minha casa, e foi um festival de choro, chorou ele, chorou o Andrés, que é um chorão também, aí chorou mais não sei quem estava, eu não me lembro da quarta pessoa se era do Willian ou não, mas Bruno Maziotti, com certeza. Até o Vaso de Flor chorou, né? Todo mundo chorou, todo mundo chorou. E ali fica perto do cemitério, se vacina, os caras já entram em procissão. Chorou todo mundo ali. Aí choraram todos. Olha, porque foi o encerramento, porque o Ronaldo, com tudo isso que ele é, que você pega todos os outros jogadores... Ele encerrou a carreira uma vez, aí voltou a jogar, encerrou a segunda. O Ronaldo não jogou mais. Ele fez um único jogo de despedida da seleção brasileira, onde foi proibido pelo técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, de estar dentro do vestiário. Fez o aquecimento com o filho, com o Ronald, fora, naquele quadrado do aquecimento. Romênia, né? Isso. No Pacaembu. É verdade. Porque ele foi proibido de entrar dentro do vestiário. Ele era o dono da festa, né? E ele era o dono da festa. Só isso. Proibiram o dono da festa de participar de tudo aquilo que seria o cerimonial da própria festa. Ou seja, o aquecimento. Seria o último aquecimento ao lado dos seus companheiros na seleção brasileira, onde ele teve tanto prestígio. Você pode falar o que for, mas prestígio com a seleção brasileira é inquestionável do Ronaldo. Você pode discutir o Ronaldo. Você não pode discutir o prestígio que ele teve com a camisa do Barcelona, do Real Madrid, do Corinthians, do Cruzeiro ainda jovem, do PSV Eindhoven e da seleção brasileira. Essas coisas você não pode discutir. Oliveira, só uma coisa, o Décio dos Santos está perguntando, tem tudo a ver com o nosso assunto da mesa, até por isso. Gostaria de saber de vocês se tem novidades sobre essa possibilidade do Ronaldinho Gaúcho assinar com o Palmeiras. Seria bom ou ruim para o clube? Aguarde 24 horas. Então, mas é legal a opinião de cada um. Você já se posicionou contra, né, Oliveira? Você acha que é ruim, né? Hã? Você acha que é ruim a negociação, né? Pro Palmeiras. Eu não traria. É assim, ó.
Eu acho que quando você tem uma conta para pagar, e a conta do Palmeiras é grande para pagar, seu presidente já colocou 120 milhões, assinou, endossou, fez o diabo a 4, você não pode criar um rombo maior. Porque o Palmeiras está criando um rombo maior. Você tem que chegar e falar assim, não, vamos fazer uma conta de ajuste aqui. Chama as pessoas responsáveis pelo futebol. Por exemplo, quem do Palmeiras da base está preparado para jogar no time de cima? Precisa saber isso, para você economizar. Qual é o time que nós vamos ter? Chamar a torcida e falar, gente, ó, é o seguinte, gosta do Palmeiras? Gosta. Então é o seguinte, vocês tenham certeza de uma coisa, o nosso time não vai ganhar título nesse primeiro momento, mas nós vamos montar o melhor time que a gente puder disputar, com a melhor situação que a gente puder disputar, mas de cabeça erguida. Agora, nós temos que pagar uma conta gerada por administração. O torcedor do Palmeiras merece ser enganado numa coisa. Ah, porque a gente tem Luiz Gonzaga de Melo Beluso, trouxeram o cara quebrou as contas do clube. O delegado de polícia... Mário Gomes. Não, do Palmeiras, o Della Mônica. O Della Mônica, delegado de polícia, foi delegado do 23º Distrito. Foi assim, né? Os caras vieram quebrando as torres gêmeas. Eles vieram lá de cima, mas ela chegou no chão, eles derrubaram tudo. Foram 4 gestões, 3 presidentes, 2 vezes o Della Mônica, uma vez, 2 mandatos do Della Mônica, um mandato do Beluso e um mandato do Tironi. O Palmeiras, quando o Mustafa saiu, e eu falo isso de boca cheia, tinha 40 milhões em caixa. Hoje deve 400 milhões. Não tem explicação. Oliveira, tem um bastidorzinho legal da festa de amanhã. Amanhã vai ter uma homenagem no meio da festa para os ex-presidentes, né? E o Mustafa Contursi já anunciou que não vai. Passou por uma cirurgia. Sabe que vai levar uma vaia? Não, passou por uma cirurgia. Mas sabe que ia levar uma vaia, mas sabe que ele contou? Constrangedor. Sabe o que ele contou? Que também decidiu não ir. Depois, quando ele soube dessa homenagem, ele falou, prefiro ficar de fora do que participar de uma homenagem ao lado do Beluso e do Tironi. Então, como torcedor, ele tem todo o direito de falar isso. E como presidente, assim, o Palmeiras caiu na gestão do Mustafa. Caiu com dinheiro em caixa, papapá e tal. E esses outros que caíram com o clube e arrebentaram as finanças do clube? Que o Palmeiras veio tropeçando na primeira gestão do seu Della Mônica, na segunda gestão, aí ficou de joelhos na gestão do Beluso e ficou estatelado no chão na gestão do Tironi, ou não? Sim. Pô, é assim, ó, com todo respeito ao seu Beluso e ao seu passado de economista, ao seu presente de economista, espetaculares, não vou discutir isso. Mas como presidente de clube não sabe nada, zero. Assinar esse contrato que é danoso para o estádio do Palmeiras, na minha opinião, e eu li o contrato de cabo a rabo. O Palmeiras vai pagar para treinar, vai pedir para treinar e vai pagar para jogar. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Estou repetindo uma frase aqui que é do Fábio Koff lá no Grêmio. Que a situação é muito parecida, com construtoras diferentes. E aí, o seu Tironi veio numa sequência... O seu Beluso, por exemplo, contratou o Valdívia. 30 milhões a operação. 36 milhões. 36 vai acabar milhões? De pagar em 2017. Porque foi um dia, ele não tinha o dinheiro, eles pegaram emprestado e acabaram com juros e correção monetária, estão pagando prestações, essa prestação só acaba em 2017. Estava fazendo a pesquisa hoje. E a paciência do Palmeiras já acabou, faz tempo. O torcedor do Palmeiras acaba agora. E o Valdívia acabou de rematricular os filhos na escola, então a tendência é que ele não saia mesmo. Não merece isso. Não estou sacaneando... Juro mesmo. É só uma coisa que fica na minha cabeça. Meu Deus do céu. Você vai pagar o cara, ele ganha uma fortuna por mês, que não me interessa quanto é, que isso é um problema mas dele. é importante citar, Oliveira. Não, mas porque é uma faz fortuna. Parte do contexto. Não, mas é uma fortuna. Agora, 520 mil reais. Oliveira, deixa eu só fazer uma colocação. Palmeiras quer pagar 250 mil reais pro Ronaldinho Gaúcho, com todo o enredo que ele traz, e paga 500 mil reais pro Valdívia. Então quer dizer, não, mas esse Valdívia também, né? Mas 250 mil mais participação na renda. Mas imagina, mas os 520, por exemplo, cada jogo não 520 é um contrato antigo, sim, gente. Aí não dá pra... É um contrato antigo que o Palmeiras está tendo que suportar, eu tenho certeza. Mas, Oliveira, tudo bem, contrato antigo mas volta, você tem que fazer. Na volta dele. Porque ele já não estava jogando nada. Mas é o que eu estou dizendo, mas o erro não é do atual presidente, é lá do Beluso. Já passou pelo Beluso, já passou pelo Tironi e está sobrando para mais um terceiro presidente fazer o pagamento da conta. E se ele não for o candidato à reeleição, vai ter um quarto presidente na história que vai pagar a conta. Bem, mas o Assis, como empresário do Ronaldinho, chega e fala assim, o Valdívia ganhando 500 reais e você quer oferecer 250 pro Ronaldinho. Mas é o que eu tenho pro momento. Nessa situação do Ronaldinho, eu acho que é perfeita. Se ele não trazer gente pro estádio,
que ele tá vindo como marketing. Eu não acho tão ruim. Nos últimos 5, 6 anos aí, todos os times que se apoiaram no marketing, fizeram boas campanhas de marketing, hoje estão estabelecidos. Palmeiras até agora, em nenhuma dessas gestões, apostou no marketing. Então, acho que é a primeira do Brunoro aí, que ele tá se apoiando nisso, acreditando na vinda do estádio com o Ronaldinho, né? Que vai acomodar muita gente. Ó, eu tenho uma série de coisas para fazer aqui mesmo, mas deixa eu antes dar uma passada aqui nos nossos prêmios, porque, assim, chegaram muitos e-mails, muitos e-mails. Tem gente aqui falando que me viu de cabelo preto um dia, mas só quando eu nasci, viu? De lá pra cá é só cabelo branco. Como é que é esse e-mail? Tá aqui, ó. Cara, eu andei vendo umas fotos antigas suas pela internet. Caramba, você tá... vendo umas fotos antigas que suas. Suco! Que suco! Que suco! Essa coisa de boiola não, esquece, irmão. Essas coisas de boiola não. Eu nem groselha, nem que suco. Sou qualquer coisa amarga. Esse negócio aí de frutinha, não, velho. Claro que é brincadeira. A gente brinca com quem admira. Fica tranquilo, Sidney Nonato. Eu tô sorteiro. Poxa, Olivério, você poderia deixar eu assistir o programa aí ao vivo no estúdio. Ainda quer chegar perto, Mas tá bom, tá convidadíssimo. É brincadeira. A gente só brinca com quem a gente gosta mesmo, evidentemente. Olha, deixa eu só passar para vocês aqui. Por favor, querida Amanda, vamos de novo. Não, é Luana, mas hoje eu vou chamar de Amanda, porque eu chamei ela de Luana, hoje ela não atendeu. Foi ou não foi? Chamei de Luana, ela não atendeu. Gostou do cabelo novo? Não, gostei. Tem algum namorado novo na parada com esse cabelo novo da nossa querida Luana, também conhecida como Amanda, depois das 9 horas da noite aqui. Olha, deixa eu passar aqui só os prêmios que a gente vai ter, enquanto a gente posiciona aí o Cristal Tintas, que tem muitas novidades pra gente. Olha só. Temos da Pizzaria Trípoli 2 rodízios para 2 pessoas. E aqui deixa eu só falar uma promoção, porque o Guga, nosso Gilberto, endoideceu. Tá doido, tá doidinho. Sabe o que ele fez? Amanhã, quem for à Pizzaria Trípoli com a camisa do Palmeiras, a pessoa que estiver acompanhando essa pessoa com a camisa, a outra pessoa que não paga. Você vê como a fase do Palmeiras é boa, que não tem nem vantagem para quem usa a camisa do Palmeiras. É para quem não está com a camisa do Palmeiras, entendeu? Você vai com a camisa do Palmeiras, mas quem vai levar a vantagem é quem não está com a camisa do Palmeiras. Então, você, por favor, convide sua cara à metade, ela não vai pagar, ou eles, se você for palmeirense, não vai pagar. Você que é palmeirense está pagando até para comer pizza ultimamente. Já que vocês falaram que tudo vai acabar em pizza, então tá feita aí a menção da nossa Pizzaria Trípoli, repito, 2 rodízios para 2 pessoas. Tem da Padaria Kennedy, um jantar para 2 pessoas, válido por 30 dias o voucher. Da Costelaria Berlim, jantar para 2 pessoas, válido por 15 dias, de terça a sexta, a partir das 4h30. Da Supercasa, 2 travesseiros da NASA. Da Esportiva, olha só, uma camisa do Verdão, a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá aí. Eu nem vou brincar que é relíquia, hein? Nem vou brincar. Mas é uma camisa importante e histórica, com certeza. Da Bookmaker Sports Pub, um combo Bookmaker mais Guinness. Sabe aquele sanduíche gostoso? É esse aí? É lá na Bookmaker Sports Pub. Você está concorrendo a esta dupla aí. A cerveja e mais o sanduíche. É o combo Bookmaker mais Guinness. Tem da Tent Beach 2 camisetas. Hã? Esse sanduíche aí, ó. Tá com fome, né? Tá com fome. Não, eu vou falar uma coisa pra você. Você vive com fome, né? Tent Beach, 2 camisetas. Uma cinza e uma preta. Tá aí, ó. Irmão, essa é a camisa. Ó. Você já sabe, né? Quando é assim... Vai lá, deixa eu mostrar. As 2 camisas, a cinza e a preta. Quando é assim, o que os caras querem dizer? Não, quando é assim... Chifrudo? Não, quando é assim... E quando é assim? Chifrudo deitado. Então vamos lá. ABC Classic Colchões. Um colchão de casal medida padrão sem box. ABC Classic Colchão. Um colchão de casal medida padrão sem box para você. Tudo isso no programa. E tem mais. Tem também da Empório de Laura, que fica na Avenida Senador Roberto Simonsen, em São Caetano. Já mostramos o colchão, agora eu vou mostrar para vocês um kit que tem vinho, massa, molhos, energético. Energético tem também? Tem. E uma sacola. É esse kit da Empório de Laura, para você. Falei para você que hoje a casa estava repleta, cheia. Ah! E eu trouxe para você uma água. Desafio da água, porque aqui nós estamos numa campanha de rodízio de água. Ou seja, tem dia que não tem dia que não tem também. Então, como aqui nunca tem no programa,
Nós fomos à nossa querida Trípoli, Patrocinado pela e o Google, não esqueçam da água, e aí ele mandou água para você. Pode ver que tá até fresquinho. Pode deixar aí. Água fresca, pode ver. Então tá bom. Nós vamos rapidinho pro intervalo e já voltamos já. Mas antes de irmos pro intervalo, veja as ofertas da Cristal Tintas para você. Lívia! Imagina só, quase 30 anos no mesmo endereço, falo de Cristal Tintas, estou com o Sérgio. Gente, melhor preço garantido com certeza é aqui, né? Aqui. Você está pensando em pintar sua casa, seu escritório, seu carro, sua bicicleta, quer pintar sua piscina? Você tem que conhecer essa loja aqui, Cristal Tintas. Que é e olha, completa. vou falar uma coisa para você, as ofertas que eu vou fazer essa semana, você tem que aproveitar. Veja bem aí, ó, tinta coral acrílico econômica, lata de 18 litros, você vai pagar sabe quanto? Quanto? Só R$ 108,90. Gente, tá bom demais e ele ainda facilita o pagamento. Facilita em 3 parcelas, você tem que correr aqui na loja. E aqui? Olha aqui, ó, souvenir acrílico rende muito na cor branca, R$ 179,80. Ó, fala pra mim, você só não vai pintar sua casa? Se você não quiser. É verdade. Porque se você quer pintar sua casa, você tem que correr aqui na Cristal Tintas. Estacionamento no local, tudo de bom. Fácil estacionamento, formas de pagamento, você paga em 3 em qualquer cartão. E vou dizer, você tá vendo essas cores em grafiato? Você tá vendo esse desenho legal que tá aí de grafiato? Ó, você pode fazer isso aí na sua casa também, vai ficar muito legal. Barrica com 50 quilos na cor branca, dá uma olhadinha aí, ó. Só R$ 56,90. Endereço? Pereira Barreto, 1625. Telefone é 4426-2900. Cristal Tintas. Essa aqui é a loja. É verdade. O Serginho vai estar aqui amanhã na festa do Palmeiras, mesmo como corintiano. Tá trazendo um monte de lenços. Pedro de Almeida, muito obrigado pela mensagem. Nosso querido Gilberto Dantas, Cláudia Jorge Oliveira Rodrigues. Se a gente não fizer gracinha e piada com futebol, gente, ó, futebol é uma coisa que a gente tem que entender, que é uma coisa pra gente se divertir. Aqueles imbecis que vão pra brigar, que não estão com nada. É uma coisa, né? Eu acho que a coisa mais legal que ainda existe é quando o Corinthians está numa fase ruim, os demais torcedores podem fazer uma gracinha, ou quando acontece com os outros clubes, com São Paulo, Santos, Palmeiras. Hoje é dia de divertimento do São Paulo na rodada. É dia do torcedor do Palmeiras, ainda desconfiado, fazer uma gracinha. Corintianos e santistas têm que enfiar a viola no saco e lamentar. O Corinthians tem que lamentar um monte. Poderia estar líder, está muito atrás do Cruzeiro e acho que já está começando a ver a luz no fim do túnel. É o Cruzeiro lá na frente, mesmo. João Tomé, muito obrigado, de Santo André, do bairro do Pinheirinho. Olha, a Júlia de Oliveira mandou um beijo aqui, ó. Tem beijo aí não? A Júlia mandou um, a gente devolve outro para ela. Tem da Lorna Radim Antoniali. Ó, muita gente nova aqui participando do programa. Sérgio Carvalho, Rogério Barral, Abrão Pereira da Silva, Iris Oliveira. Quem mais aqui? Esse aqui o cara mandou em inglês. Ele mandou em inglês. Décio dos Santos Oliveira. Depois a gente lê. I'm sorry. Aqui tem outro em inglês também. Fala para você vê que nós estamos ficando internacionais, né? O Jair Lourenço Júnior, o Rogério Cardoso de São Bernardo do Campo, o Marcelo Messias Camargo, o André Leptac, o Luiz Carlos da Silva, olha quanta mensagem aqui, o Caio Derêncios, o Silvio Elias de Oliveira, o Sérgio Gonzalez, Rita Márcia Nascimento, Marcela Nucci, a Noêmia Bueno Pérez, Verdisvaldo Gonçalves de Araújo. Torce pro Palmeiras. Não, torce pro Palmeiras. Com o nome de Oliveira não dá pra fazer graça, né? Com o nome de Oliveira eu vou fazer graça. Verdisvaldo, tamo juntos nessa, fique tranquilo. Wilson, Mário Filho, Cinerlândia Rosa de Oliveira, você não queria? Sérgio Nascimento, Alexandro Nóbrega, Vanessa Rix, Silvia Calegarim, Osmar Pérez, Edson Franco Sanches, Alexandro Nóbrega, Ruth Zimmer, Thalita Daniluski. Essa tem carteirinha já do programa. Tem carteirinha, sócia, participa, não tem programa. Mário Cremasco Filho, Narciso. Narciso acha feio que não é espelho, certo? Gostou? Tô engraçadinho ele, como palhacito. Alex Pereira Nascimento, Oscar Vicente, Francisco Newton Costa Oliveira, Verônica, Celso Lúcio, parabéns pelo programa. Elisângela Martins, muito obrigado. Anderson Daniluski, Rogério Leonardo, Renata Bernatti, ao Paulette Sanches, Américo Menezes, Ricardo Chiarione, Graziele Bronzatti de Oliveira, Clóvis Aparecido de Castro, Carlos Fischer, Leandro Fonseca, Celso Paulino, André Breyer,
Beleza, tá bem de sobrenome, hein? Cristiano Teixeira Martins, Eduardo Montresor, Roberto Fritzen de Melo, Maurício Granado, Antônio Carlos de Matos, Eduardo Nishioka. Tô dizendo uma coisa pra vocês, as mulheres fugiram do programa hoje, aconteceu algum problema? Nossos dois amigos aí, eu acho que, né, não sei o que aconteceu. Aconteceu algum... Eu acho que geralmente tem uma participação... Não, que deu impacto na televisão, tava tão bonito, né? Mas normal, eu vou deixar passar, tá? Vai deixar... Não, você tá engraçadinho hoje também, hein? Tá engraçadinho também. E ó, ao Sidney Nonato, muito obrigado, a Cláudia de Andrade e ao Ivan Márcio da Silva Almeida. Li quase todos que chegaram aqui, mas já chegou uma outra remessa desse tamanho, ó. Fica pro segundo bloco. Já já a gente volta para falar da Copa do Brasil e tem também para você o Campeonato Brasileiro das séries A e B. Os momentos de São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras dentro do Campeonato Nacional. Até já. Bom, vamos então, na sequência do nosso programa, dizer para você que você está concorrendo à Pizzaria Trípoli, 2 rodízios para 2 pessoas, Padaria Kennedy, jantar para 2 pessoas, válido por 30 dias, da Costelaria Berlim, jantar para 2 pessoas, válido por 15 dias, de terça a sexta, a partir das 4h30 da tarde, da Super Casa, 2 travesseiros da NASA, da Esportiva, uma camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras, que nesta terça-feira completa 100 anos, é essa camisa aí, lojas... físicas nos principais shoppings de A Esportiva e tem também o mundo virtual, www.aesportiva.com.br, da Bookmaker Sports Pub, um combo Bookmaker Guinness, que é esse que você vai conferir agora. Você está concorrendo mandando mensagens pra gente. Tente Beach, 2 camisetas, uma cinza e a outra preta, esta é a cinza. Na sequência você já vê a camisa preta, às 9h55, tá aí a camisa aqui, beleza, esta é a preta. E tem ainda também, para você, da ABC Classic Colchões, um colchão de casal medida padrão sem box. Pode colocar na tela pra gente. Tá aí. E ainda tem da nossa querida Empório de Luca. De Laura, Empório de Luca. Olha, tem aqui, ó. É o seguinte, para ver se você falar isso de novo, que você estiver dormindo, eu vou colocar pimenta, porque eu recebi uma pimenta especial aqui da Empório de Luca, certo? De Laura. De Laura. Então agora vai. Então vem cá. Não é só você que está dormindo, mas eu justifico, eu dirigi 500 quilômetros. Empório de Laura, Avenida Senador Roberto Simons, 678 em São Caetano. Tem um kit para você com vinho, massa, molhos, energético e sacola. Eu acho que eu vou tomar um energético para acordar. É verdade, é verdade. A marca também é da Empório de Luca? A marca da Everlast? O Empório de Laura é distribuidor da... O Empório de Laura é o distribuidor do ABC da Everlast. Everlast que, só para vocês saberem, ela é do mesmo ano de fundação do Corinthians. A marca Everlast, que na realidade é uma marca que foi criada esportiva a partir do boxe. Ela é de setembro de 1910, não é na mesma data que o Corinthians, é um pouquinho 10, alguma coisa assim, mas é também de 1910. Quando o Corinthians fez 100 anos, a Everlast fez 100 anos. E eu vou falar para vocês, se eu sou, porque os caras dizem que tinha um monte de gênio lá no Corinthians do marketing, se tem, nego, procura a marca e faz um negócio mundial. Verdade. Mas... é o que eu digo, lá não tinha tanto gênio quanto alguém acha ou quanto alguns acham que tinha. Tinha muita lâmpada, gênio. Né? Tinha muita lâmpada, faltava o gênio. Exatamente. Faltava o gênio, né? Mas vamos embora. Vamos tocar o programa para falar primeiro de Copa do Brasil. Vamos começar com a Copa do Brasil, até porque a gente tem na terça-feira Vasco da Gama e ABC. Aí na quarta-feira, vai tomar mesmo, vai tomar. Aqui, ó. Vou falar um negócio para você. Na quarta-feira nós teremos 6 jogos. O Cruzeiro pega o Santa Rita. O jogo que acontece em Minas Gerais. O América manda o jogo lá na Arena das Dunas, em Natal, contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que dispensou o técnico campeão paulista, o Doriva. E até agora não contratou um novo treinador, né? Não, até agora não. O Curitiba, no Jorginho. Oi? Eu acredito no Jorginho. Qual Jorginho? O Jorginho, lateral direito? Que foi Tá no Vitória. O Jorginho está nos Emirados. Não, o Jorginho já... Não, esse Jorginho está no Emirados. E o outro Jorginho do Vitória... eu acho que tem um problema nesse momento. Ele já passou recentemente pelo Atlético, né? Passou recentemente. Há um ano e pouquinho ele passou. Não, 2 anos. Há 2 anos atrás ele passou. No início da gestão. Isso, passou. No início da gestão do Mário Santos. Não, na verdade ele passou na Série B. O Atlético estava na Série B. Então,
Isso foi há 2 anos atrás. Isso, há 2 anos atrás. 3 técnicos caíram na rodada, né? O Wagner Lopes, que tinha feito um bom trabalho no Botafogo, caiu com o Criciúma. Isso. O Celso Roth caiu Botafogo de Ribeirão Preto. o Botafogo no Campeonato Paulista. O Celso Roth caiu com o Curitiba depois da derrota contra o Palmeiras. E o Doriva. Então, 3 técnicos, já são 14 no campeonato em 17 rodadas. Curitiba já sumiu, né, Oliveira? Curitiba já está assumindo o Marquinhos, né? Marquinhos dos Santos, que já está voltando, né? Isso, que está voltando, que foi ali na Bahia e voltou, Sim. né? Que recentemente dirigiu o Bahia, por isso que eu falo que foi ali no Bahia e voltou. E também caiu O Wagner Lopes No Criciúma. e o Jorginho já havia caído na semana passada E o Ney Franco e assumiu hoje, o Ney Franco, Isso. né? Que também voltou. Que começou o trabalho no Vitória e saiu para ir para o Flamengo. Ou seja, é a rotatividade e a falta A de dança criatividade. das Eles cadeiras. saem e voltam. A dança das cadeiras. Normal. Eu tenho certeza que o Palmeiras acaba acertando, deixando o Gareca com as contratações dele, com as convicções dele. Até porque se você manda embora, o Como? que você faz com os 4 argentinos que você trouxe? 4 filhos. Não, E comprando, né? Não, é que- isso. comprando, Com gastando mais um bala. detalhe, por isso que eu acho que a administração do Palmeiras peca pelo seguinte: Tem que você deixar tem agora. 8 jogadores estrangeiros, você só pode jogar 5, só podem jogar ou estar no banco 5. 3 você é obrigado a cortar. Você é um péssimo administrador quando não faz esse tipo de conta. Péssimo administrador, porque você já sai da negatividade de 3 jogadores. Aconteça o que aconteça, você não pode colocar 3 jogadores estrangeiros à disposição do treinador. A sorte dele é que desses 8 tem vários que são ruins pra caramba. Então não vão fazer falta também, Zolino. Mas Eu vou te desculpa. falar uma coisa. Mas desculpa. Vitorino, Mendieta. legal, mas pela- Não, mas- concordo. mas- Não, você tem toda a mas razão. de qualquer maneira você não pode utilizar você o tem jogador. toda a razão. É contraproducente, é algo burro. você tem uma- Você Não é melhor botar um moleque da base? Burro, Peraí, deixa eu burro. só falar uma coisa pra você. Não era melhor pegar um menino da base e na loteria fazer assim, se der certo, ganhei um jogador. Ganhei um jogador. Não é mais fácil se der apostar em um certo, eu jogador? perdi o investimento, Sim, ó, né, velho? o Palmeiras, eu já falei aqui, em 2002, caiu para segunda divisão. Em 2003 disputou. Em 2004 ele vendeu o time todo, com exceção do Baiano. Ele vendeu o goleiro, que é o Diego Cavalieri, que está no Fluminense, que vendeu mais para fora do país. Foi pra outro tal. Itália. Pro Aí Cesena. depois ele vendeu Glauber, zagueiro. Alemanha. Não, o Glauber foi pro Nuremberg, isso mesmo. Isso. Aí ele vendeu o Alceu, O Alceu foi pro Japão, o Lúcio, lateral esquerdo. foi pra Alemanha. Quarto melhor lateral Aí do ele mundo, né? vendeu aquele volante França? baixinho. Não, Francis Ah, o também. Elson Meia? Não, antes, o volante. O volante que jogou na Portuguesa e da Esportes no Atlético Ah, o Correia. Mineiro. Correia, O Dínamo. pro Dínamo. Até aí, já falamos em 6 jogadores, 5 foram vendidos. Só o lateral direito baiano que não. Mas depois saiu. Aí, não, depois o Baiano saiu, mas eu estou dizendo assim, você faz um time na segunda divisão e no ano seguinte você arrecada com ele e aí remonta o seu time no projeto de primeira divisão. Aí, O Alceu também saiu. Alceu também saiu, o 6º jogador. Alemão, Alceu, né? Diego Foi pro Souza, Japão. vamos lá, Diego Souza, Elson, Wagner Love, Edmilson, que hoje está no Vasco, foi para o Japão à época. É ídolo no Japão, né? 10 jogadores. Então você vendeu 10 jogadores. E viu alguns jogadores da Série B e trouxe aqueles jogadores e incorporou ao longo do tempo. Qual foi o trabalho que o Palmeiras fez em 2013 que deu reflexo em 2014? Nada. Nada. Não aproveitaram. Então alguém vem me dizer, com todo respeito ao Brunoro, que é meu amigo, alguém vai me dizer que o Brunoro é um baita estrategista? Aonde? E eu repito, eu estou falando de uma pessoa que eu tenho boa relação com ela. Mas não dá para eu chegar aqui e pegar uma peneira, o sol está lá rachando e ficar assim, não, tapei o sol, não vou. Não dá, não é, bom, na minha opinião, na minha humilde opinião, ele não é um bom administrador. Porque um cara que, o presidente chega na minha sala e fala, eu vou contratar o 6º estrangeiro. Tá bom, presidente, qual dos outros 5 o senhor vai mandar embora? Vou contratar o 7º, tá bom, presidente, qual dos 2 o que o senhor vai Isso mandar embora? acontece na Europa o tempo todo. Não, acontece na Europa agora, tem um jogador que está do Santos, Bruno Pérez, que o Torino chegou lá no Torino, a coisa não encaminhou, ele vai ficar livre. O Santos não vai ter o jogador e o Torino não terá o jogador, porque contratou um jogador que não tinha capacidade para poder registrar. Não, e o Santos, pô... E o Santos vai poder ir à FIFA não, tentar o Santos receber. vai poder ir à FIFA, mas também, Oliveira, me desculpa. O Santos deu a rescisão do jogador. Deu a rescisão do jogador. Sem ter recebido o dinheiro. Aí Sem você ter o vem, documento, aí você quer vem me dizer, dizer que tem um monte de o Santos gente vai- profissional no o Santos futebol. vai acionar o profissional, é isso. Torino. Todo A verdade mundo. o Santos vai acionar o Torino vai brigar com o Santos. Vão, e o tudo jogador pra, ficou vão, livre. vão à FIFA e o jogador vai E ficar o jogador pode ser anunciado amanhã numa festa que vai ter num banquete aí, livre Oliveira. no Palmeiras. Né? Então, quer dizer, repito, aí vamos lá numa situação. Isso é administração profissional?
dá para entender por que os clubes estão quebrados. Eu digo aqui sempre o seguinte, você vai mudar a lei, os atletas mudam de 10 em 10 anos, certo, Luiz? De 10 em 10 anos há uma renovação de mercado. Né? Acho até que antes, mas eu vou colocar 10 anos, uma década, porque aí aqueles jogadores ficam 10 anos atuando num clube e tal, e vão embora. Antes disso já foram, os bons já se encaminharam para fora do país. Mas há 10 anos, em cada 10 anos você reformula boa parte dos treinadores. Sabe a única coisa que você não consegue mudar? Em 100 anos de futebol que a gente vai fazer agora, nesse mês de agosto estamos fazendo 100 anos, o dirigente, que continua em casos sendo, em muitos casos, não é a regra, tem exceções, mas na grande regra, dirigentes corruptos que arrebentaram os seus próprios clubes, que eles amam tanto o clube, que eles arrebentam o próprio clube. Eles não se dão mal em seus negócios, mas os clubes eles arrebentam. O que a gente vai falar? Só para... O Cristiano Caos, que é o advogado do Santos, ele fez recentemente ele fez um livro, né, dos direitos esportivos e tal. E ele mesmo que fez essa situação, ele não quis viajar acompanhar o empresário do jogador até a Itália. E quer dizer, o Santos trocou documento. Enfim, tá cheio de gênio no futebol, tá cheio de gente. Ele mesmo faz um livro, né, sobre direito esportivo e depois ele deixa o jogador ser... Não, só para o telespectador entender, né? O Santos vendeu para o Torino a negociação de 2 milhões de euros, não é isso? Isso. 2 milhões de euros. Aí ele assinou a rescisão do contrato do Bruno Pérez antes de receber o dinheiro. O Torino já tinha 3 estrangeiros, ele tinha a perspectiva de se livrar de um argentino, acabou não acontecendo, tinha a perspectiva de se livrar de um outro goleiro, acabou não acontecendo. O Bruno Pérez foi para a Itália, passou a treinar com o grupo, mas nem foi registrado na Federação Italiana, porque a legislação não permite. Se você pode ter no máximo 3 estrangeiros, o Bruno Pérez era o 4º, ele estava treinando no Torino, mas não foi nem registrado. O que vai acontecer? A janela acaba dia 31 de agosto. O Torino, tchau. O Torino não vai poder utilizá-lo. Aí o Bernardo, que é o empresário dele, foi à Itália tentar solucionar a questão. A tendência é que ele venha para o Palmeiras. Ele hoje é um jogador livre. A partir do momento que o Santos assinou a rescisão do contrato dele, é um jogador que o Bruno Pérez não tem vínculo com ninguém. Não tem data. E aí ele deve voltar para o Palmeiras. Como também não tem mais nada a receber do Santos. Deve voltar para o Palmeiras. Deve ir para o Palmeiras, acertar com o Palmeiras, e aí o Santos vai ter que recorrer à FIFA para receber esse dinheiro, esses 2 milhões de euros. O Torino vai brigar lá na frente, e é certeza de confusão lá na frente. Por quê? Porque vou falar uma coisa para você, e acho que a FIFA vai dizer assim para o Santos: perdeu o Playboy. Não, perdeu o Playboy. Porque, como é que você assina a liberação? Vamos lá. Há um outro caso muito semelhante. Hernani, Flamengo e o Al Nassr da Arábia Saudita. Só que o Flamengo não mandou o TMS. Só que o Flamengo não mandou o TMS. Não mandou. O Flamengo rescindiu o atestado liberatório. Que é o atestado. Tá com o contrato na mão. Claro, na hora que o jogador, que o Flamengo receber, ele dá entrada com todos os documentos na outra ponta e diz assim: olha, tá aqui a rescisão do jogador. Eu sei porque eu vi o Hernani assinar. Eu estava no Rio de Janeiro, na sala, eu, Vanderlei, o Hernani, o presidente do Flamengo, o Eduardo. O Vanderlei é seu amigo, Oliver? Eu me dou muito bem com ele. Gosto dele. Eu me dou muito bem com ele. Eu acho que ele é um belíssimo treinador. Eu só digo, eu falei, professor, vem cá. Desse jeito eu ele tá bravo, ele não quer mais que chame ele de professor. Mas comigo eu chamei ele o tempo inteiro de professor com X. E ele não reclamou, pelo contrário, veio, me abraçou, me beijou. Você sabe que nós somos taurinos. Ele é do dia 10 de maio, eu sou do dia 12 de maio. E nós temos uma belíssima relação. Eu só acho que ele, num determinado momento, esqueceu. Perdeu o foco. Ele esqueceu que era treinador de futebol. Só isso. Ronaldinho Gaúcho, mas ele é imbatível. Até porque eu vou dizer uma coisa que eu disse pra ele. O Vanderlei faz qualquer coisa para ganhar um jogo. E outros treinadores falam, não, esse tipo de eu não topo determinadas coisas. E ele, se ele tiver que jantar, o jogo, se ele tiver que afastar o jogador, se ele tiver que fazer, ele faz qualquer negócio para ganhar o jogo. E tem outros treinadores que, dentro daquilo que aprenderam como conceito e não sei o quê, não fazem. Mas aí, só para eu exemplificar o caso do Flamengo, do Hernani. O TMS, TMS é a liberação do jogador, quando ele faz uma transferência internacional. O Flamengo não deu. O Flamengo deu dinheiro, aí estão dizendo assim, olha, o clube não pagou. A informação que a gente tem é que o clube não pagou porque deram uma conta que não era do Flamengo. É a informação correta. Né? Que era uma conta, porque o Flamengo tem lá seus problemas jurídicos, e se o dinheiro cai na conta, vai para aquele entulho, né? Eu não vou chamar spoiler, é entulho de problemas. E aí, alguém falou, então vamos dar conta. Aí o clube falou assim, perguntou à FIFA, posso pagar ou não? Não, o vendedor é o Flamengo, você tem que pagar para o Flamengo. Então, e quem paga errado, paga duas vezes. Né? A partir de hoje, então, o Flamengo vai começar a ter esses problemas sempre? Vai.
O Atlético Mineiro gerado por eles mesmos. O dinheiro do Bernardo, está preso até hoje. O Atlético está com o salário atrasado também por conta de problemas para receber o dinheiro do Bernardo, né? Até hoje. Não, e todo o dinheiro para receber. Assim, ó, no outro dia fizeram uma questão contra um presidente, como ele é candidato, eu não vou citar o nome. Fizeram uma questão lá contra um presidente. Mas se for fazer isso, vai prender a grande maioria dos presidentes do futebol brasileiro, que todos têm apropriação indébita. Todos os grandes clubes do futebol brasileiro deixaram de pagar com responsabilidade aquilo que retiveram do jogador. Só que numa empresa, na sua empresa, se você pegar o fundo de garantia e não depositar no dia certo, na data certa, a apropriação indébita, você pode ir para a cadeia. E no clube não vai ninguém para a cadeia. Nós temos 100 anos de futebol, eu vivo falando isso aqui, e não tem um dirigente do futebol brasileiro preso. Deveria ter uma delegacia, aliás, deveria ter um presídio só para eles. A gente dava bola, camisa, chuteiro. Camisa é o seguinte, uniformes. Um, branquinho com faixa listrada preta. E o outro, amarelão. Né? Fica bem caracterizado. Não temos. E aí, quando a gente fala isso do dirigente do futebol brasileiro, só tem um dirigente brasileiro que foi preso. O Naireves Moura, presidente da Federação Paranaense, por grilagem. Ele foi preso por outro motivo que não do futebol. E viram que as contas dele lá na Federação Paranaense não batia. 1 mais 1 dava 692 lá. Vai fazer o quê? Então, assim, a lei, infelizmente, não pegou os dirigentes. Tinha que pegar os dirigentes. Pronto, aí resolvi o problema. Só que, é assim, ninguém quer lutar contra o futebol, que, se prender o futebol, a torcida. Gente, a torcida dá uma banana pra esses caras. O Eurico Miranda já foi herói, ídolo no Vasco da Gama. E já foi vilão. E a torcida age no impacto do resultado. É isso. Bom, deixa eu só dar a sequência dos jogos aqui na quarta-feira. O Bragantino recebe o Corinthians. Esse jogo acontece em Cuiabá, no Mato Grosso. O Bragantino decidiu levar o jogo para lá em nome da renda, de olho na renda, porque estava jogando em Bragança para 800 pessoas, vai jogar no estádio de Copa do Mundo para talvez 40 mil pessoas, mas vai pegar muito mais dinheiro do que pegaria em Bragança. O Palmeiras pega o Atlético Mineiro. Esse jogo acontece no Pacaembu. O Botafogo recebe o Ceará. O Curitiba, também na quarta-feira, pega o Flamengo. Jogo recentemente vencido pelo Flamengo, né? É bom lembrar, no Campeonato Brasileiro, 1-0. Grêmio pega o Santos, já no dia 28, para o encerramento desta quinta-feira, às 20 primeira horas, rodada das oitavas de final. O jogo era às 9h50, o Santos pediu para antecipar para as 8. Antecipou. Por conta das 66 horas de regulamentação, porque o Santos vai voltar a jogar pelo Brasileiro no domingo, então a CBF aceitou. O Santos joga às 8 da noite de quinta-feira contra o Grêmio. Então vamos dar uma passada aqui, já não em termos de resultado, mas quem passa a próxima fase. Começando por você, Rodrigo. Vasco da Gama e ABC. Quem passa? O Vasco. Cruzeiro e Santa Rita, Luiz. Cruzeiro está numa fase ótima. Cruzeiro é assim, se cair, tem aquela fase que se começar a chover, cair bananeira na cabeça dos caras e tocar a loira de olhos azuis, coloridos, no colo do Marcelo, até do Nilton, só que o Nilton vai ter problema, se cair acontecer, isso a esposa dele o bicho pega. Mas, não é? O Cruzeiro está numa fase que tudo dá certo pro Cruzeiro. 7 vitórias nos últimos 9 jogos do Campeonato Brasileiro, Oliveira. O América pega o Atlético Paranaense. Quem classifica, Diogo? Atlético Paranaense. Para você, fácil. Bragantino e Corinthians. Quem classifica? Fácil. Você acha que será fácil assim? Eu acho que será Bragantino fácil. desclassificou o São Paulo. O Bragantino está na zona de rebaixamento da Série B e classificou o São Paulo, desclassificou o São Paulo. Eu acho que teve alguma coisa errada lá. Talvez por conta de salário. Para mim, essa situação ainda está mal explicada. Porque depois que foi eliminado pelo Bragantino, teve um zum de que pagaram, acertaram salários atrasados lá, e o São Paulo fez 3 vitórias bem difíceis. E aí saiu na Veja ontem brasileiro. Que o Muricy está com salários atrasados. Aí foram perguntar para o Muricy. Educadamente, o Muricy disse para o jornalista: não falo sobre salários. Mas conhecendo a figura, eu tenho quase toda certeza que ele recebeu orientações. Porque eu acho que a resposta foi muito boa. Porque a resposta, Oliveira, ao mesmo tempo que você não respondeu absolutamente nada, você ainda deu a entender que é verdade, que a notícia procede porque está atrasado. Ninguém pode cravar, mas é o que ficou, o que deu a entender. E então, aí tem um repórter engraçadinho, engraçadinho da TV Gazeta, como é que é o nome dele? Até que do o ABC. Alexandre alguma coisa. Silvestre, isso. Com todo respeito, não é por falta de respeito. É que ele pegou uma vaca que estava num outro terreno lá, botava no terreno do Corinthians e dizia que aquilo era um pasto, não sei o quê. Agora leva lá a família para ver o jogo lá naquele estádio, monumento. Não deixa, né? Não, o cara não pode fazer isso, porque assim, aí é assim, o repórter tem todo o direito de fazer uma gracinha e não sei o quê, mas quando ela existe, agora você pegar a vaca, tirar ela dali, ele tirava a vaca daqui, trazia para cá e dizia que a vaca
Estava no terreno do Corinthians. Imagina ele levando a vaca, né? Aí, alguém engraçadinho pega e fala assim, essa é a vaca da sua, e aí vai ficar ruim. Claro. Fica ruim, porque, né? Eles gostam sempre de fazer uma gracinha. Um dia, já tive que segurar uns caras da Gaviões que iam dentro dele lá. Falou, irmão, deixa o cara. Ele faz teatro, deixa Ele fazer perguntou. teatro. Aí, ele pergunta pro Muricy. Olha, não vale como primeira pergunta, mas eu queria perguntar pra você sobre o seu dedo. Quinta-feira, foi na coletiva de... Já tomou no meio. O Muricy pegou e rasgou assim, Oliveira, mas... de cima a embaixo. Mas até fazia sentido. Mas aí você pergunta... Mas peraí. Aí você chega assim, eu não vou ensinar ninguém a ser repórter, cada um segue a sua carreira, faz o que você quiser. Mas eu acho que é assim. Se você pergunta, fala, pô, Muricy, o que aconteceu? Se machucou, velho? Tava com o dedo enfaixado. Aí né? que ele tava com o dedo enfaixado. E O cara a pega história e vira pra você e fala, pô, bati na porta. E a história é ótima, por que ele tava com o dedo enfaixado. Depois a gente conseguiu descobrir nos bastidores que o São Paulo venceu o Vitória por 3-0. Houve uma bola parada no final do primeiro tempo, o Denilson não saiu, teve a linha burro, o Denilson não saiu, e o São Paulo voltou a tomar um gol de bola parada, depois de ter treinado a semana inteira. O São Paulo vencendo por 3-0, o que o Muricy fez? Deu um soco no banco de reserva, quebrou o dedo. A história é genial, só que faltou pra ele um pouquinho de perspicácia pra perguntar na hora certa, com as palavras certas. Porque tá muito mais importado com a vaca, se a vaca tá aqui ou se a vaca tá lá. É isso. Aí falta raciocínio lógico, mas vai fazer o quê? O cara acha que é um gênio, vamos embora. Bom, vamos aqui para Palmeiras e Atlético Mineiro, por favor, Rodrigo. Quem classifica? Atlético. Para você, Botafogo e Ceará, Luiz. Botafogo e Ceará. A luta de dois técnicos que foram campeões E o Magnato da tá Copa do fazendo Brasil gol, né? já. Magnato. Dois técnicos campeões da Copa do Brasil. Soares e Wagner Mancini. O Sérgio Soares foi campeão. Você vai dizer, não, o Sérgio Soares não foi Auxiliar, sim. né? Ele era auxiliar, mas ele que ficou no banco, porque Pérez. o Pérez Chamusca estava punido no Santo André, nos jogos contra o Flamengo, então ele assistiu o jogo de cima da arquibancada e o Sérgio trabalhou no banco. Então o Sérgio com o Ceará. E o Wagner Mancini que ganhou com o Paulista de Jundiaí. Então hoje dois técnicos campeões da Copa do Brasil se enfrentam na sequência. Botafogo ou Ceará? Ceará. Legal. Botafogo fizeram. Eu tive hoje no Rio de Janeiro, tive uma reunião exatamente com o Wagner Mancini. Botafogo um grupo de personalidades ligadas ao Botafogo, de pessoas endinheiradas, capitaneadas pelo Montenegro, que está elegendo uma pessoa através desse grupo para ser o próximo candidato à presidência do Botafogo. Fez uma cotização entre eles e eles estão honrando com o que está atrasado. Tudo que está atrasado. Muito dinheiro, né, é muito dinheiro, mas eles vão pagar. É gente endinheirada, né? Você acha que o Parece que já Montenegro tem liberaram pouco 2 dinheiro? milhões e meio, alguma coisa assim, né? Eles vão. O sindicato eles vão também acertar. ajudou, né, Oliveira? Um monte de gente ajudou. Né? Quem Consertando não a ajuda é a besteira própria dos direção do Botafogo. Mas o Consertando as resto, besteiras do presidente. Curitiba e Flamengo, Diogo. Flamengo. Grêmio e Santos para você, Jorge. Santos. Você acha que o Santos passa pelo Grêmio do Filipão? Não confio no Grêmio. Não que eu Então tá confio legal. muito no Santos, mas também eu acho que é um jogo equilibrado e o Santos é ligeiramente favorito. Então nós vamos por um rápido intervalo. Antes eu queria mencionar. Velho, pegaram todas as balinhas Quem do comeu a tio. bola? Não, vou falar uma coisa era pra pra você. você ainda? Isso aqui é um programa quase que de crianças. Gastronômico. Os caras mas é assim, eles trazem bala, eles trazem aguinha, um outro toma energético. Mas se quiser também tem aqui, da nossa querida de Laura, do Empório de Laura, a pimenta. É forte, Rodrigo? É um molho, é muito É um molho, mas saboroso. Saboroso, mas assim, tem pimenta nele. É molho de pimenta. Então, beleza. Eu vou virar um desse aqui na pizza. Tá bom. Pra você, não, pra você comer. Eu vou virar, mas não tem. Você vai, manda. Vou falar uma coisa. A criança come. A criança come. E ali só gosta de pizza doce. Chocolate, É pizza de eu banana, queria fazer a chocolate sugestão- com não, sorvete. banana não. prefiro comer Eu queria fazer a ser sugestão da pizzaria Trípoli. Quem for lá, pede a pizza de chocolate, que é bem legal. Isso. Então tá bom. Tem um amigo nosso que só come pizza de cachorro quente. Você viu? Então eu queria dizer pra vocês que os sorteios estão aqui, nós vamos participar do Palmeiras. Deixa eu falar pra você, tem uma camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras, presente pra você de www.esportiva.com.br. É essa camisa aí, o Palmeiras que completa 100 anos nessa terça-feira. E aqui, a partir das 9 da noite, tem um programa especial na TV+. Olha só, além disso, você pode procurar as lojas físicas de A Esportiva nos principais shoppings da região. Tem da Pizzaria Trípoli 2 rodízios para 2 pessoas. Da Padaria Kennedy um jantar para 2 pessoas, válido voucher por 30 dias. Tem da Bookmaker Sports Pub um combo Bookmaker Guinness, que é esse aí para você.
Tem também da Costelaria Berlim, um jantar para 2 pessoas, o nosso voucher é válido por 15 dias. Você pode estar lá na Costelaria Berlim de terça a sexta-feira a partir das 4h30 da tarde. Da Tente Beach, 2 camisetas. Uma é linda, cinza, a outra é tão bonita quanto a cinza, é preta. Mostra as 2 camisetas pra gente. Tá aí a cinza. Quem foi o modelinho? Quem foi o modelinho? Ah, é? Da camisa cinza, o modelinho foi a Amanda. Da preta, foi a Luana. Certo? Mas elas foram no mesmo cabeleireiro cortar o cabelo, só pra você saber. Você gostou do cabelo? Isso que eu Gostei, não, gostei. E se a vida estiver tranquila, porque ela está tranquila pra você, mas se não tiver, você pode dormir aqui, da ABC Classic Colchões, um colchão de casal medida padrão sem box. Olha o colchão pra você, olha que coisa legal. Uma hora dessa, tudo que eu precisava era dormir. Lá na ABC Classic Colchões, você encontra este colchão e nós temos aqui um colchão de casal medida padrão sem box para você que está aqui participando do programa. Tem também da Super Casa 2 travesseiros da NASA e ainda do Empório de Laura na Senador Roberto Simons 678 em São Caetano. Esse kit tem vinho, tem massa, tem molhos, tem energético e tem sacola para você. E vamos mais uma vez voltar com a nossa poderosa equipe para que nós possamos mostrar a Cristal Tintas. Vamos mostrar a Cristal Tintas e o Serginho pintando o set e pintando o mundo junto com você. Confira. Imagina só, quase 30 anos no mesmo endereço, falo de Cristal Tintas, estou com o Sérgio. Gente, melhor preço garantido com certeza é aqui, né? Aqui. Você está pensando em pintar sua casa, seu escritório, seu carro, sua bicicleta, quer pintar sua piscina? Você tem que conhecer essa loja aqui, Cristal Tintas. Que é e olha, completa. Vou falar uma coisa para você, as ofertas que eu vou fazer essa semana, você tem que aproveitar. Veja bem aí, ó, tinta coral acrílico econômica, lata de 18 litros, você vai pagar sabe quanto? Quanto? Só R$ 108,90. Gente, tá bom demais e ele ainda facilita o pagamento. Facilita em 3 parcelas, você tem que correr aqui na loja. E aqui? Olha aqui, ó, souvenir, o acrílico rende muito na cor branca, R$ 179,80. Ó, fala pra mim, você só não vai pintar sua casa? Se você não quiser. É verdade. Porque se você quer pintar sua casa, você tem que correr aqui na Cristal Tintas. Estacionamento no local, tudo de bom. Fácil estacionamento, formas de pagamento, você paga em 3 em qualquer cartão. E vou dizer, você tá vendo essas cores em grafiato? Você tá vendo esse desenho legal que tá aí de grafiato? Ó, você pode fazer isso aí na sua casa também, vai ficar muito legal. Barrica com 50 quilos na cor branca, dá uma olhadinha aí, ó. Só R$ 56,90. Endereço? Pereira Barreto, 1625, telefone é 4426-2900. Cristal Tintas. Essa aqui é a loja. É verdade. Obrigado, a querida Lívia, ao nosso querido Serginho. É isso mesmo, Cristal Tintas e toda a economia que você pode fazer para deixar a sua casa cada vez mais bonita. Lincoln Carvalho Biazin, muito obrigado. Ontem, ele mandou mensagem pra gente, ontem no jogo do Corinthians o Mano deveria ser expulso novamente. Aí o Coringão ia sair, Aí o Coringão ia sair vitorioso. ele colocou campeão da partida, vitorioso da partida, porque aconteceu a mesma coisa no jogo contra o Goiás. Perdendo, ele saiu, o Corinthians fez 5. O Corinthians empatou e depois virou. Fez Nunca o time do Mano em Campeonato Brasileiro da Série A havia vencido por 5 gols, sabia? Isso, porque... Volta! O goleador, o maior placar tinha sido 4-0 contra o Goiás, na Copa do Brasil. O goleador Luciano. Que até outro dia o próprio Mano disse o quê sobre ele? Falou que ele tinha que aprender, que ele é muito ansioso e depois de um mês ele virou o goleador. São papéis Essa assinados. mensagem é boa, não, essa mensagem é boa. Não, são papéis assinados. Depende de quando as pessoas vão assinando papéis, vão melhorando, né? O recado tá dado. Alain Graziotti, caiu a ficha? Aí. Enquanto o jogador não tinha assinado, foi do cara, ele era um imbecil. Aí depois ele ficou muito inteligente, depois que assinou. É isso. Alain, mas tá vindo uma matéria, a ESPN tá atrás. Sério? Tá atrás. E aí os caras vão descobrir que, pô, gozado, quando o cara tava aqui depois tinha um monte de jogador. Quando tinha na seleção, um monte de jogador. Eu tava falando, um monte de jogador. Então, voltou pro Corinthians, um monte de jogador. Mas quando o Tite tava lá, não tinha esse monte de jogador. Né? Alain Graziotin Pereira. Esses empresários conseguem vender geladeira para esquimó. Cada jogadorzinho fraco sendo vendido para o exterior. Fabinho, para com isso, Fabinho. Você não pode fazer isso. Vamos dar parabéns pro pessoal, Rodrigo, Deco, Fabinho. Fábio, quem é o Deco? Quem é esse Deco? O Fabinho, porra. Eu acho que é assim, ó. Ninguém vai ao mercado tentar vender se do outro lado não existir o comprador. Claro. Tem que ter o comprador. Então, é assim. Se você pegar... Bolo é tudo igual, não é? Bolo de chocolate. Bolo de chocolate é chocolate, né? Mas tem uns que... Aí o cara põe
um pouquinho mais de creme, aí põe uma calda melhor, aí empacota melhor, põe uma cerejinha antes, coloca num lugar bonito da vitrine. Tem gente, e eu acho que, veja bem, ó, quando o empresário tem 10 jogadores no Corinthians, há um erro de avaliação de alguém que está no Corinthians, mas ele fez o trabalho dele. O gozado é que assim, você não encontra um outro empresário que tenha 10 jogadores no São Paulo, 10 jogadores no Palmeiras, 10 jogadores no Flamengo, mas tem sido uma rotina e tem que mudar essa rotina. Porque está na hora de conselho deliberativo, essas coisas, começarem a observar. Olha, eu queria dizer o seguinte, não vai dar mais, sem brincadeira, olha o tanto de e-mail que chegou, olha o tanto de e-mail que tem aqui e olha o tanto de e-mail que vem, não vai dar mais. Porque senão a gente vai aqui, mas eu quero agradecer muito. Oliveira, programa... mas eu tenho que defender um pouco também. Não, mas não é questão de defesa. Quando acontece isso de um empresário ter muitos jogadores, é quando existe grupo de investimento que está apoiando o clube. Então, qual é o grupo de investimento? Então... Grupo de investimento, deixa eu falar para você, eu estou falando do Corinthians. O Fernando Garcia é o outro investidor, não tem tudo isso e ele paga, ele põe o dinheiro. E aí o Carlos Leite tem esse monte de jogador no Corinthians. É assim, comigo não tem mais ou menos. É informação, colocar a situação. Não, é matemática, é matemática. Um empresário não pode ter 10 jogadores num clube do tamanho do Corinthians. Não pode. Vocês me desculpem. Mas se for 10 selecionáveis, pode, Oliveira. Se for 10 jogadores de seleção, ele pode. O que não pode é que você Fagner é de seleção? Não, calma aí. Não, vamos. Você quer analisar os nomes? Eu analiso cada um com você. Eu falei pra você que, vamos supor, se tem um empresário que tem 10 jogadores, aí... Não, espera aí. Caso, o que você falou é verdade. Tem um clube, não, eu falei clube, não falei seleção. Tudo bem. Seleção, mas se você pegar lá o Jorge Mendes, ele tem 20 jogadores de seleção no mundo. Mas ele é o Jorge Mendes e tem os maiores jogadores do mundo. Eu nem conheço o Jorge Mendes, hein? Eu nem conheço. Ele passar na rua por mim... Não é meu amigo, não é meu inimigo, nada. Eu só estou elogiando porque ele foi atrás dos melhores jogadores do mundo. Ele tem jogadores brasileiros, portugueses, espanhóis, africanos, outros sul-americanos, que ele tem colombianos, venezuelanos, ele tem uma série de jogadores. Claro. O que eu estou querendo dizer assim, não dá para você ter um time e ter 10 jogadores de um empresário que trabalha para esses 10 jogadores e para o treinador. Não dá. É assim, você está criando uma ilação, não tô. A culpa é do clube, né? A culpa é do irresponsável. Clube, né? A culpa é do irresponsável do clube, com certeza. É assim, você vende água. O empresário está fazendo. Você vai vender água onde? Você vai vender água onde? Você vai vender água. Você oferece para todos os clubes. Não. Você vai vender água. O outro lado na praia. É o clube. Não, peraí. Compra é o na clube. praia. Na praia. Agora, você vai vender na praia, não naquelas praias do sul do país, um gelo danado, que o cara nem vai pra praia, que não vai ter público. Você vai vender onde? Aqui no litoral de São Paulo, no Nordeste. Aí você vai encher a burra de ganhar dinheiro. Porque você está vendendo para quem quer. O erro não é de quem vende, o erro é de quem compra. O erro, e eu estou dizendo isso desde o primeiro momento, porque o erro não é você querer vender a geladeira para o esquimó. É o esquimó comprar a geladeira. O Carlos Leite está na dele, se você for ver, né, Ele está fazendo o trampo dele. Eu só acho que quem está no Corinthians tem que ter a decência de falar, calma, gente, só esse empresário que tem jogadores? Só esse? Não há outro no mercado? Mas o mercado, eu também defendo a causa que tem que abrir para todo mundo, mas a informação está no mercado. Então, a informação é que um cara chega tem 8... Por exemplo, o Corinthians precisa de um lateral direito. A informação chega privilegiada para ele, ele busca no mercado um lateral direito. Embora, querido. Então, aí tem que mandar o treinador embora. Porque se você der informação privilegiada... Essa é a informação. Não, peraí, Rodrigo, me desculpa. Se o treinador der informação privilegiada, tem que mandar o treinador embora. Sabe por quê? Que eu lido com informação há 36 anos e informação é uma coisa que quando... Então quer dizer que o policial tem que ligar pro bandido e falar assim, atenção, hein? 3 horas da tarde é a batida aí os caras vazam tudo. Não, desculpa. É assim, a polícia tem que fazer o trabalho dela, o bandido tem que tentar fazer o dele. E a polícia tem a obrigação de prender o bandido. É isso. E o bandido tem a obrigação de correr para onde a polícia não estiver. A única coisa que eu acho que... Sabe por que eu não estou defendendo? Conheci muito rápido o Carlos Leite no Rio, mas vende pro Corinthians porque o Palmeiras não paga, por exemplo. Eu tenho vários problemas. Para. O cara, os empresários começam a trabalhar mais com você acha de um clubes empresário? Que começam a dar certo para eles. O que você acha de um empresário que empresta 600 mil reais para um clube de manhã? Peraí. É assim, ó, com todo o respeito, com todo o respeito a você. O que você acha de um empresário que empresta 600 mil reais pro Corinthians de manhã e à tarde vende 2 jogadores pelo valor de 600 mil reais, que são deles?
O que você acha? Então eu quero vender meu carro, quero te passar um mico. Lembra aquele jogo de carta, mico? Lembra? Então ele tá aqui. Desse jogo, o segredo do jogo é passar o mico pro outro lado. É que caia na mão do outro jogador, até que sobe, que você vai fazendo parzinho, lembra? É um jogo velho. Hoje é que a molecada joga e tal, né? Na minha época era assim, o grande jogo era o mico. Até porque também é o único jogo que a gente podia. E aí você aprende a ser um pouco mais inteligente também, a não ficar com o mico na mão. Aí, você empresta 600 mil reais pro clube de manhã e não diz pro clube que os jogadores que ele está adquirindo é seu. Como é que faz? Então, desculpa, tem coisas que são indefensáveis. Não. Tem coisas que são indefensáveis. Não, tem coisas, Rodrigo, por mais que você seja empresário, querido, é indefensável. Tem coisas que são indefensáveis. O Abdel Maci é indefensável. Claro, o Oliveira tá falando, indefensável. O Oliveira tá falando do Wellington Saci e do Eduardo Ramos. Que foram, que o Corinthians recebeu um empréstimo de 600 mil reais. Pela manhã do seu Carlos Leite. Do seu Carlos Leite. E à tarde contratou os dois jogadores. E eu que disse pro presidente. Falei, Andrés, os dois jogadores que atuam no futebol goiano, um no Itumbiara e o outro era no Vila Nova. Os caras do Goiás, o Eduardo, não, era do Vila Nova. Um do Vila e um do Itumbiara. Itumbiara é o Wellington Saci. Você pegou um empréstimo de 600 mil reais, por opção, nós temos que pagar. Você compra o jogador do próprio jogador. Não, peraí. Liguei pro prefeito de Itumbiara, que era o presidente do time lá, o dono do time, o presidente, sei lá. Meu senhor, tudo bem? Tudo bem. E de quem são os jogadores? Eu disse, o Carlos Leite. Ou de quem são os jogadores? De quem é o coisa? Do Carlos Leite. Liguei no Vila Nova. Vem cá. De quem é o jogador? Do Carlos Leite. Andrei, deixa eu falar uma coisa pra você. Quem vive de informação sou eu. Eu tenho que dar informação pra você, ela não pode estar errada. Quando eu tô dizendo pra você que os dois jogadores são do cara, tá aí provando. Veja bem, eu acho que o Corinthians é tão grande que não precisa trabalhar com um único empresário, que não precisa passar por tudo isso que está passando, porque isso mancha uma administração. Porque você coloca as pessoas sob suspeita. E isso não é legal. Ninguém gosta de ser colocado sob suspeita. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Nem você gosta, nem eu gosto, nem o Luiz gosta, ninguém gosta. E por mais leve que seja a suspeita, não dá para colocar. E esses casos são absolutamente indefensáveis. Olha, eu não estou dizendo que aqui alguém está roubando, nada disso. Eu só estou dizendo que não é possível que um jogador tenha 10 jogadores num grande clube do futebol brasileiro, a não ser, como você disse, Rodrigo, que ele seja o investidor. Por exemplo, quando o Carlos Leite teve 10, 12, 14 jogadores no Vasco, você não tinha o direito de falar que ele pegava o jogador, ele comprava o jogador, ele adquiria o jogador, botava no clube, só não pagava o salário, que aí o clube tem que pagar porque ele vai trabalhar para o clube. Começou, né? Aí, isso quando o Vasco caiu pela primeira vez na segunda divisão. Aí eu não vou chiar. E não é porque é o Vasco, é porque é uma regra do jogo. Você não tem o dinheiro. Você tem. Sim. Agora, seria a mesma coisa que se só um empresário comprasse jogadores para o Corinthians e só ele tivesse o privilégio. Quando você usa a palavra privilégio, significa que alguém está em vantagem. Já começou errado. Já começou errado, por essência. Que se você vai dar privilégio, eu acho que o Corinthians é tão grande, Luiz jogou lá, Fabinho jogou. O Corinthians é tão grande que na época do Fabinho não existia isso, na sua época, né, Luiz? Não existia ainda. O passe era preso. O passe era preso, você tinha. Então a história é assim, eu vou contar uma história aqui de como era o Corinthians. O presidente era o Matheus. O Dama, você vai lembrar, porque eu acho que você estava nesse episódio de dentro do vestiário. Foi o Fabinho que contou. Não foi o Fabinho. Não foi o Fabinho que me contou, não. Quem me contou foi o Márcio Bittencourt. Que o Dama e mais um jogador do Corinthians chegaram mamados no Corinthians, mas mamados, miando, bêbado. Foram afastados imediatamente. Neto, Ronaldo e Márcio, porque os três eram os capitães, os líderes do grupo e tal, foram ao Matheus. Presidente, nós estamos num momento importante, o time está chegando, papapá. Acho que é o time de 90, não é o time de 90? Foi um pouquinho, foi em 89, né? Mas é o time que deu a sequência para 90 ganhar o primeiro campeonato brasileiro do Corinthians. A gente precisa explicar uma situação bem clara aqui para o senhor. A gente não pode afastar ninguém nesse momento. O grupo fechou, tá indo bem, a gente tá... Se só afastar, são queridos, estão errados, mas são queridos. O Matheus falou, legal. Vocês três perderam o salário. Que se acontecer, eu vou cortar o de vocês. Eu vou pagar para eles, eu não vou afastá-los. Afasto vocês três e corto o salário de vocês três. Se você está garantindo alguém, claro. Porque aí você compromete todo mundo, você obriga todo mundo a que os dois jogadores não prejudicassem os outros três que foram pedidos por ele.
E o Matheus falou assim, eu não posso voltar atrás, porque se eu voltar atrás, simplesmente, o Matheus deixou pra lá. Não serve para ser presidente. Porque o segredo tá em você botar uma ordem e ela tem que ser cumprida. Então tá bom, vocês pediram pelos caras? Criou outra regra. Você criou uma regra. Não, você criou uma regra. Você tá pedindo pelo cara. Então você é responsável por ele. Regra. Isso, mas você tá sendo responsável por ele. Legal, eu comprometi vocês dois. Porque se o cara pisar na bola, ele não tá pisando comigo, tá pisando contigo. Sim. E você, se ele pisar na bola, você também pisou comigo, porque você veio pedir e eu cedi. Então é desse jeito que a gente faz as coisas. Você é igual o filho. Se você ficar dizendo sim pro seu filho, uma hora você vai visitar ele ou no hospital, ou no cemitério, ou na cadeia. Pai que é bom, de vez em quando tem que botar o limite e falar não pro filho. É assim que funciona. Né? Porque muitas vezes, no sim ele não vai aprender. Agora, no não, eu tenho certeza que seu filho aprende. O seu e o de qualquer um. Né? Quando você diz não, quando você põe limites, quando você põe regras, quando você estabelece metas, você faz com que ele melhore, com que ele seja um cidadão melhor para a sociedade. Que esse deve ser o objetivo de qualquer pai, né? É muito legal você dizer sim para o seu filho. Quero dirigir aos 16 anos. Não pode, a lei não contempla. Então não pode. Qual é a diferença de você dirigir agora e criar um problema para mim e para você? Porque você é um delinquente, eu sou um criminoso, se você bater o carro, machucar alguém. E qual é a diferença de você dirigir aos 18 anos, quando você vai poder ter sua carta, vai dirigir? Foi assim que eu tive que falar. Meu filho tem 2,2 metros de altura, ele queria dirigir desde os 10 anos de idade. Aí você, não. Eu passei 8 anos dizendo para ele, não. Quando ele foi dirigir, tá aqui o carro, tá aqui a chave, Oliveira, e ali tá a autoescola. É que nem aquele exemplo do menino lá, rápido, né? Que o pai ficou olhando ele, brincando com o leão. Ó, que bonito, ó, que bonito, ó, que bonito. Daqui a pouco aparece o leão com o braço do moleque na boca. Como é que faz? Ou não? Infelizmente, são os exemplos que balizam tudo aquilo que a gente quer ver com os agora, se fosse eu, fosse o pai dele, eu ia lá e dava o braço pro leão também, tá? Eu ia, porque foi o pai que incentivou o menino. Não, como é que você deixa ficar brincando com o leão? Então, agora vai ficar eu e meu filho sem lamentável, braço, lamentável o que aconteceu sobre todos os aspectos. Mas é o fato. Né? É o fato. Não adianta você dizer que não, porque é o fato. E aí você exemplificou muito bem. Mas é o foi fato, dizendo sim, foi dizendo... Fato. Ou fato. Não é o fato. O fato. É o fato. Você é um monstro. É assim, é só para você entender. Se ele foi dizendo sim pro filho dele e vendo o que deu. É verdade. O limite é o não pode, não nesse momento, porque eu tenho certeza que a gente melhora muito. Não é só o filho da gente, não. O funcionário, o parceiro, o amigo, o companheiro. O Oliveira fala mais não pra mim do que sim. É verdade. Oliveira, a gente tava fazendo a conta aqui, ó. Vê se você lembra de mais alguém dos jogadores do Corinthians. Então vamos ver o seguinte, você dá essa lista depois do intervalo. Essa lista vai depois do intervalo, por enquanto às 10h36. Nós vamos sair rapidinho pro intervalo. Queria agradecer muito as suas mensagens. Voltamos última chance de mandar e-mail também para participar do sorteio, né? E eu quero lembrar a você que a partir desta terça-feira, 9h, com o companheiro Léo Lucas, grande figuraça, vai estar aqui comandando o programa de 100 anos do Palmeiras. Os sócios, Carlos e Alberto, que são sócios do Carreiras, que é corintiano, são palmeirenses, o Carlos e o Alberto. Soltaram foguete, queriam contratar bandinha, fizeram um monte de coisa, fazer uma grande festa para o Palmeiras. A TV Mais fará um programa especial aqui para grandes palmeirenses da região, entre eles Maurício Manieri, né? Que poderia, já vou deixar como sugestão, cantar o hino do Palmeiras aqui, tocar e cantar o hino do Palmeiras. Seria muito legal, porque o Manieri é gente da melhor qualidade, está sendo homenageado hoje na Câmara Municipal de São Paulo como grande palmeirense que é. E a todos os palmeirenses, um grande abraço mesmo, assim, a gente brinca e tal, mas o Palmeiras é um clube que você tem que ter muito orgulho, porque é um clube de tradição, de história, e mesmo as administrações ruins não matarão a história do Palmeiras, que vai renascer com certeza para anos muito melhores do que o Palmeiras está vivendo nesse momento. E não sou candidato a nada. 10h37, volto já. Já estamos de volta às 10h40. Vamos soltar o Serginho mais uma vez aí? Por gentileza, soltem o Serginho e a nossa querida Lívia para que você possa colorir a sua casa, deixar a sua casa muito bonita. Confira.
Imagina só, quase 30 anos no mesmo endereço, falo de Cristal Tintas, estou com o Sérgio. Gente, melhor preço garantido com certeza é aqui, É né? aqui. Você está pensando em pintar sua casa, seu escritório, seu carro, sua bicicleta, quer pintar sua piscina? Você tem que conhecer essa loja aqui, Cristal Tintas. Que é e olha, completa. vou falar uma coisa para você, as ofertas que eu vou fazer essa semana, você tem que aproveitar. Veja bem aí, ó, tinta coral acrílico econômica, lata de 18 litros, você vai pagar sabe quanto? Quanto? Só R$ 108,90. Gente, tá bom demais e ele ainda facilita o pagamento. Facilita em 3 parcelas, você tem que correr aqui na loja. E aqui? Olha aqui, ó, souvenir, o acrílico rende muito na cor branca, R$ 179,80. Ó, fala pra mim, você só não vai pintar sua casa? Se você não quiser. É verdade. Porque se você quer pintar sua casa, você tem que correr aqui na Cristal Tintas. Estacionamento no local, tudo de bom. Fácil estacionamento, formas de pagamento, você paga em 3 em qualquer cartão. E vou dizer, você tá vendo essas cores em grafiato? Você tá vendo esse desenho legal que tá aí de grafiato? Ó, você pode fazer isso aí na sua casa também, vai ficar muito legal. Barrica com 50 quilos na cor branca, dá uma olhadinha aí, ó. Só R$ 56,90. Endereço? Pereira Barreto, 1625, telefone é 4426-2900. Cristal Tintas. Essa aqui é a loja. É verdade. Grande capitão, agora O Lodeiro Então acho que estamos ele- voltando. Hã? Lodeiro, né? Lodeiro Foi o Carlos também. O Carlos dele comprou. Também. Também. Então vamos lá, você quer fazer o quê? Você quer fazer o sorteio ou você quer dar a sua lista? Não, aí? só a lista. A lista de Porque Schindler. é importante, a gente estava falando a respeito dos jogadores que o Carlos Leite tem no Corinthians. Cássio, Fagner, Gil, Anderson Martins, Romarinho, Renato Augusto, Elias, Luciano e Lodeiro. Dos quais ele é empresário ou participa. 9. Então tá bom. Me dá um empresário que tenha 5 jogadores no São Paulo. Me dá um que tenha 5 no Palmeiras. Me dá um que tenha 5 no Santos. Eu dou do Palmeiras, hein? O empresário que tem Eu dou. 5 jogadores no Eu dou no Palmeiras. Palmeiras. Quem? Então, Luiz Galante, José Galante, sei lá. José Galante. Todos argentinos, inclusive o treinador é dele. É só ele que. O Galante. E pode, Ioga, vem aqui. Vem aqui não, vem aqui não. O cara já tá Me mandando no desminta programa, se eu não velho. tivesse, eu não tô mandando nada. Tô falando a informação que é Não, correta e ele bacana, tem 5 bacana. jogadores no Palmeiras. tá bom. 5. Aí tem? 9. Beleza. 9 é maior que 5? Um pouquinho. Não. O que Vamos vamos sortear. sortear? É assim, ó. Eu repito, eu acho que quem compra que está comprando errado. Quem está trazendo é que está trazendo errado. Só que aí o que você tá falando, né? No caso desse empresário, ele ofereceu, o Palmeiras comprou. Correto? A situação do Carlos Leite é diferente. Ele usa a influência do treinador para colocar o jogador para jogar, para vender os Não, isso é você que jogadores, tá para falando. pegar o... Peraí. Eu tô É assim, falando eu não estou fazendo nenhuma acusação, porque seria leviano. Eu estou dizendo que não é bom para a imagem do Corinthians ter um empresário que, quando o técnico está lá, e é o técnico dele em 2 passagens, há um número exorbitante de jogadores. É só isso. Claro. É só isso. É assim, não estou chamando ninguém de desonesto, ninguém de vendido, ninguém de ladrão, porque o dia que chamar, chamo e vou buscar as provas. Não é isso. Eu só estou dizendo que não é bom para o Corinthians isso. Na minha opinião, não é bom. Agora, cada um faz o que quer e depois responde por isso. Vamos fazer os sorteios? Eu posso sortear quem escreve aqui, vamos lá. Deco tem uma Não, letra bonita. peraí, vai escrever. vamos fazer o seguinte. Deixa eu você sorteia. Pronto, fica aí, você sorteia, eu digo qual é o prêmio, escreva aqui. Você me dá aqui. Então vamos lá, sorteio da pizzaria Trípoli, 2 rodízios para 2 pessoas. Vamos lá, me dá 2 imediatamente, isso. Vamos lá, aí, Trípoli para Pedro de Almeida, Trípoli. E também para o Oscar Vicente, rodízio para 2 pessoas. Agora vamos para a padaria aquele de um jantar para 2 pessoas. A Gisele, da nossa equipe de produção, entra em contato com todo mundo. Você pode mandar e-mail para ela. O Gustavo Eleiro Fernandes está ganhando padaria Kennedy. Só homem hoje, hein, velho? Só homem. Eu vou falar uma coisa para vocês. Luiz, geralmente Eu acho que o sou eu público que tô feminino. assustado. Público feminino. Vocês dois. Aqui o público feminino é grande. Vocês vieram aqui só pintou cueca nesse negócio aqui, velho. É que eles têm Tem muito algum amigo, eles problema? têm A muito mulher é amigo, muito eles têm- ciumenta. Então tá vendo? É isso, né? Vocês não querem problema em casa, então vocês. Eu vou contar uma. Sabe o Silvio Ruiz? Silvio Ruiz, o Cueca, nosso querido repórter lá, De Santos? de Santos. Fabinho, escuta essa. 1987, 86, tinha aquele clube dos esportistas. Você foi lá? Fui Você lá. foi várias vezes, Silvio Luiz, Flávio Prado, Eli Coimbra e tal. E ele não ia de jeito nenhum. Ele ia de avião. Aí tinha uma fulana que queria sair com ele e falou assim, eu vou com você, mas eu só vou se você pro Rio de Janeiro de avião. Entre o medo do avião e a mulher, ele ficou com a mulher. Vamos embora. Comprou as passagens e tal. O Flávio Prado abriu a bolsa e viu as 2 passagens dele. Chamou o Silvio Ruiz e o Eli, falou no meio do programa,
nós falamos, o programa era gravado às 7 horas da noite, ia pro ar às 11, 11h30, não é assim? O que aconteceu? No meio do programa, os caras abrem a bolsa de Silvio Ruiz, pegam as duas pessoas. Silvio, você vai ao Rio de Janeiro? Eu vou ao Rio de Janeiro. Os caras, ele não tá sabendo que os caras estão com a passagem na mão. Você vai sozinho? Vou eu, Oscar Ulisses, não sei o quê, né? Equipe da Rádio Globo. E dona fulana de tal, quem é? Aquele negócio engasga, vai daqui, vai dali. Não sei quem é. Não sei quem é. Mas as passagens estão juntas e não sei o quê e tal. Aquela esculhambação. O que faz o Silvio Ruiz? Sai rapidinho, acaba o programa, porque dava tempo dele chegar em Santos antes do programa ir pro ar. E aquele programa não tinha edição, não tinha corte. Do jeito que ela lambança ia pro ar. Aqui nós fazíamos ao vivo a lambança. Lá eles gravavam a lambança, mas a lambança ia pro ar. Aí eles foi pra lá, chegou, querida, meu amor, em casa, beijo pra cá, beijo pra lá. A titular, né, porque a reserva já foi comunicada no ar que ia de ver, mas a titular não sabia, vai virar problema. Não sei o quê. Tô com uma fome, mas uma fome. Não dá pra você fazer alguma coisa? Televisão hoje é essa coisa maravilhosa que tem, não dá. Antigamente a televisão tinha a válvula, a várvula. Ele foi lá, arrancou a válvula. Enquanto a mulher foi fazer a comida, ele entrou na televisão, abriu a televisão na parte de trás e arrancou a válvula da televisão pra mulher não poder ver o programa. Essa televisão é uma porcaria, tá quebrada, joga no lixo. No dia seguinte ele devolveu a válvula, a televisão pegou e ela não ficou sabendo de nada. Não tinha essas redes de internet e tal. Hoje a casa ia cair. Vamos lá. Da Costelaria Berlim, um jantar para 2 pessoas. Vamos deixar a camisa do Palmeiras por último, né? Presente de A Esportiva. Vamos lá. Costelaria Berlim. Você já está achando que eu estou chamando o Palmeiras? Não, vamos deixar por último. Olha, vocês falaram tanto em mulher. A Graziele Bronzatti de Oliveira ganhou da Costelaria Berlim um jantar que ela pode, vale do voucher por 15 dias, de terça a sexta-feira, a partir das 4h30 da tarde, na Costelaria Berlim. Super casa, 2 travesseiros. Tá com sono, né? 2? Não. Um travesseiro só pro casal. Jair Lourenço Júnior. Então é travesseiros. Eu devia trazer um carimbo. Aqui já ficaram isso aqui, né? Então vamos lá. Agora, travesseiros da Super Casa. Da Bookmaker Sports Pub, um combo Bookmaker Guinness. Esse é bom. Esse é bom. É bom? Você gostou? Você está com a fome? Eu acho que hoje você vai dar uma lenhada naquela pizzaria. É o Eduardo Nishioka, que ganha da Bookmaker. Agora vamos sortear exatamente da Tent Beat 2 camisetas. 2 camisetas para a mesma pessoa. Pronto. É assim, porque assim sai um dia com a camiseta, sai um dia com a Amanda, sai um dia com a Luana. O Silvio Elias de Oliveira, ele está ganhando da Tent Beat, as 2 camisetas, uma cinza e outra preta. Tem da ABC Classic Colchões. Colchões? Você vai ganhar um colchão, é isso? Um colchão de casal, medida padrão, sem box. O box é assim, ó. Tum. Hein? Com box. É que assim, com box ou sem box? Então com box, então toma. Tum. É sem box. Verdisvaldo, meu amigo Verdisvaldo, de Olivério para Verdisvaldo, da ABC Classic, o colchão. Verdisvaldo, você vai dormir bem. E agora temos da Empório de Laura, o kit que tem vinho, massa, molhos, energético e sacola. Vamos lá. Jogo Silvio, se tiver, a gente rasga e joga fora. Aqui não pode. Assim não pode. É o Paulo Henrique Martins Cardoso. É o kit de Laura. Kit de Laura. Se a Gisele não entender minha letra agora, camisa do Palmeiras. Sua avó? Minha avó. Eu vi aqui, né? Faleceu em 2009, foi uma homenagem da família. Eu vi aqui, Dona Laura. Eu vou fazer a piadinha, não vai ter jeito. Que quer ganhar dinheiro até com a vozinha morta, não, velho. Vou falar um negócio de ser ligeiro, hein, velho. Homenagem. É uma homenagem, você quer ganhar dinheiro, velho. Vou falar com os meninos aqui. Tinha que dar o nome, nada. Porque os meninos são ligeiros, melhor do que dar pra avó de alguém, evidentemente. Né? Dona Maria, tá bom. Dona Maria quem? Vamos lá. Agora a camisa do Palmeiras. Não sei por que a camisa do Palmeiras em último no sorteio. Chegou a camisa do Palmeiras e chegaram os 2 sócios. É verdade, o Carlos e o Alberto, os 2 palmeirenses entraram aqui. Falaram em Palmeiras, camisa do Palmeiras, já entraram. Eles querem, não, a camisa do Palmeiras vai pra você, telespectador. Sorteio, por gentileza.
Quero agradecer muito a sua participação, meu querido Jorge Nicola está aqui. Meu querido Diogo, muito obrigado. Obrigado. Rodrigo, muito obrigado pela participação mesmo, de coração. O Gilberto Dantas está recebendo a camisa do Palmeiras. Corintiano fanático, parece o Gilberto Dantas. Temos preciso, evidentemente, de um novo zagueiro. O Kleber já está fazendo muita falta. E o Anderson Martins não inspira nenhuma confiança. Meu nome é Gilberto de Capuava, de Santo André. E vai Corinthians, mas ganhou a camisa do Palmeiras. Não, mas é justo. Ele vai achar um amigo palmeirense. Luiz, grande abraço, grande sorte lá. Espero que você venha aqui muitas outras vezes, com grandes resultados, porque eu sei que vocês estão trabalhando bastante lá. E nesse momento, o trabalho de vocês é da montagem do time. Tem a Copinha, que leva a vaga à Copa do Brasil, mas acima de tudo, para o Campeonato Paulista do ano que vem, né? Isso, agora está iniciando essa montagem e é uma forma da gente, principalmente do São Bernardo, ver aqueles garotos que podem ser aproveitados para o Campeonato Paulista. Tem menino da base também, né? Tem uma garotada da base. Nós tivemos jogos aí com 7, 8 garotos, 9-5, 9-4. Oriundos da formação. Oriundos todos. Hoje tem um projeto chamado Tigrinho do São Bernardo, que eu vou falar um negócio para você, Tigrão. É fantástico. É fantástico, porque é assim, é exatamente tentando cuidar dessa meninada, para que elas não estejam na rua, a serviço de coisas que não sejam legais, que você consegue, primeiro, fazer uma atitude, um ato social muito legal e, na sequência, dar uma possibilidade de profissão que é jogar bola. Se não der, você ensina cidadania. Aí o cara vai ser médico, engenheiro, advogado, se der o azar vai ser jornalista, enfim. Ele vai fazer alguma coisa da vida. Quiser ser pobre, né? Ele queria ser pobre, humilde. Se ele quiser ser pobre, ele vai ser jornalista. É isso. Mas vai ser feliz. Vai ser feliz. Vai se divertir. Vai se divertir bastante. E se trabalhar na TV mais ainda, vai se divertir mais ainda. Porque nós fazemos isso, nós damos pão e circo aqui, viu? Aqui é com a gente mesmo. Bom, muito obrigado a todos vocês, Luiz, Rodrigo, Diogo, ao nosso querido Jorge Nicola. Tem algum destaque final, Nicola? Porque o Nilmar, sabe quanto o Nilmar pediu pro Corinthians para jogar? 800 mil de salário e 2 milhões de luvas. Não precisamos. Não precisa. Veio pela mão errada. 2 milhões de luvas, pelo amor de Deus. Vou falar um negócio pra você. Aí ele já levou do Corinthians, aquela operação que deu, Internacional, Lyon e não sei o quê, quase 70 milhões, não foi isso? Obrigado, Nilmar. Obrigado, valeu, vai com Deus. Para finalizar, o que o Luiz falou no comecinho do programa, o São Paulo se estruturou nas contratações, eu acredito que briga pelo título. Vai viver uma briga pelo título. E Michel Bastos veio para suprir a saída do Kaká no final do ano, que o São Paulo é para brigar pelo título. Você acha que o São Paulo vai brigar pelo título? Tá aqui a opinião do nosso querido Rodrigo. Muito obrigado a você de casa. Valeu. Voltamos na semana que vem, a partir das 9 da noite. Nesta terça-feira, às 9 da noite, programa e edição absolutamente especial do nosso Futebol Mais Debate. Homenagem à Sociedade Esportiva Palmeiras nos seus 100 anos. Homenagem feita pelos sócios Carlos e Alberto, com a parceria do nosso querido Léo Lucas e com a participação do Maurício Manieri e quem mais? Todos os palmeirenses famosos da região. E você quiser vir, pode vir. É assim, ó, você vem com a camisa do Palmeiras, vem e assiste o programa. Se vier com o calção do Palmeiras, já vai pro banco. Se vier com o calção, a camisa e a meia, joga. Grande abraço a você.